É o nosso site, portal. Você pode entrar lá, tviplay.com.br, e acessar a programação da TVI de forma on demand. Você vai assistir quando e onde você quiser. E lá também você vai encontrar o Jornal à Tarde, onde você pode desfrutar das principais notícias do Brasil e do mundo, atualizada minuto a minuto, hein? Não esqueça. Bom, gente, programa de hoje a gente vai falar aí, né, sobre carnaval, que hoje começa oficialmente o Carnaval da Bahia, o Carnaval de Salvador, homenagem ao velho Moraes Moreira. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no programa. Vamos falar também, né, sobre a geopolítica pelo mundo, com o comentarista Roberto José. Vamos falar de saúde aqui no programa, né? Fica atento, a gente vai falar sobre saúde natural. E vamos falar também sobre problemas médicos aqui na cidade, né? A gente vai conversar aqui com médicos que vão falar sobre a atual situação da maternidade da mãe pobre aqui no programa, hein? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no TVI News. Eu vou começar aqui falando da previsão do tempo para hoje, né? Vamos começar falando aí da cidade vizinha de Floresta Azul. Hoje amanheceu com 22 de mínima, vai chegar a 32 graus daqui a pouquinho às 11 horas. Nesse momento em Floresta Azul, os termômetros estão marcando 30 graus. Não há previsão de chuva, mas o tempo está parcialmente nublado na cidade. Em Itajuípe, a mínima foi de 23 graus, a máxima vai chegar a 32 graus às 11 horas da manhã. Nesse momento, 30 graus já em Itajuípe. Muito quente, muito abafado. Tem muitas nuvens no céu, né? E vai permanecer assim o dia todo em Itajuípe. Amanhã pode ser que chova na cidade, mas hoje não tem previsão de chuva. Ibicaraí está bastante nublado. Amanheceu com 22 de mínima, a máxima vai chegar a 32 graus por volta do meio-dia. Tem muitas nuvens de chuva sobre a cidade nesse momento. Os termômetros lá marcam 29 graus. Não há previsão de chuva para o decorrer do período. Chuva só amanhã, mas hoje o dia está bem nublado em Ibicaraí e até parece, né, que vai chover para quem está na cidade, porque está muito nublado. Guararema amanheceu também com tempo nublado, né, 23 de mínima, a máxima vai chegar a 31 graus por volta do meio-dia. Nesse momento na cidade da Farinha, Guararema, 29 graus. Vai permanecer com muitas nuvens no céu, mas não há previsão de chuva para hoje. Talvez amanhã pode chover na cidade. Em Ilhéus, a nossa querida Ilhéus, 25 graus de mínima, já amanheceu quente e abafado. Nesse momento, na Avenida Soares Lopes, 30 graus, com sensação de 32 já, hein? E vai esquentar mais. Daqui a pouquinho vai fazer 31 com sensação de 33 graus. Tem muita nuvem no céu de Ilhéus e pode chover amanhã, fraquinho, mas pode chover. Em Itabuna, o dia amanheceu com a mínima de 23 graus, a máxima vai chegar a 32 graus, com sensação aí de 34. Nós temos nesse momento aqui no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima, muito calor, 30 graus nesse momento, aqui bem pertinho de Ilhéus. Tem muita nuvem no céu, mas o sol está forte, está pegando, né? E chuva só amanhã, se é que vai chover. Tem aí uns 40% de chance de chover. Vitória da Conquista amanheceu também muito nublado, 17 graus de mínima, a máxima vai chegar a 29. Nesse momento, no centro da cidade, 26 graus. Muitas nuvens no céu, mas não há possibilidade de chuva no decorrer do período. Amanhã tem 40% de chance de chover forte na cidade. Nossa capital, Salvador, onde começa hoje o carnaval, o pessoal já está esquentando lá nesse momento. Daqui a pouquinho começa a rolar as primeiras batucadas e o primeiro trio sai às 3 da tarde lá do Farol da Barra, hein? No Campo Grande a festa começa às 21 horas, mas na Barra já começa agora à tarde, com Ivete Sangalo, na Pipoca, né, esse evento que vai ser transmitido aí para o Brasil inteiro. Nós teremos também, logo depois da Ivete, o Saulo, né? O Saulo carregando também a pipoca. E aí não para mais, né? Só vai parar na quarta-feira de cinzas com arrastão. Esse é o Carnaval de Salvador que a gente vai falar daqui a pouquinho. Lá hoje o dia amanheceu quente, 25 graus de mínima, a máxima vai chegar a 31 graus às 11 da manhã, né? E vai ficar muito quente, hein? E nesse momento, na Barra Avenida, onde bate uma brisa, né? Um ventinho ali da praia, os termômetros marcam 29 graus. Mas no centro de Salvador já está 30 graus nesse momento, né? O calor está maior, principalmente na Cidade Alta. Bom, gente,
Não há previsão de chuva para hoje em Salvador. O dia vai ficar nublado, parcialmente nublado, com algumas nuvens, mas não chove nem hoje nem amanhã. Se chover, vai chover no sábado à tarde, tá certo? Então o carnaval começa hoje com tempo bom e muito calor em Salvador. Quem vai pular na Barra tá tranquilo, porque ali bate o ventinho, né? E na parte da tarde tem ali um pouco de sombra, né? Mas quem vai ficar no centro da cidade, mesmo à noite, vai sofrer um calor muito grande ali no Campo Grande, que vai estar abafado hoje à noite em Salvador. Se você está indo para Salvador, um bom carnaval, né? Muita gente aqui da cidade vai para Salvador. Inclusive, eu queria lembrar de que a Polícia Militar pega uma parte do seu contingente, né, do policiamento aqui local, e leva para Salvador. Não só de Itabuna, mas de várias cidades aqui do sul da Bahia, né? Ilhéus, Porto Seguro. E aí as nossas cidades ficam um pouco desguarnecidas, né? Então já estamos sem um policiamento ostensivo no dia a dia, né, aqui na cidade, né, na nossa cidade. Ilhéus, Itabuna, Itajuípe, todas essas cidades, Porto Seguro, né, Guaitaba, e ainda pegam policiais desse contingente e levam para o Carnaval de Salvador. Aí que a coisa fica mais complicada, né? Então vamos ter muito cuidado, vamos evitar deixar a casa vazia, né? Você que vai para passar feriado nas praias ou na fazenda, deixa alguém tomando conta de sua casa, né? Não deixe carro fora da garagem, vamos ter muito cuidado ao sair também, né, de casa, ter atenção, ver quem é que está passando na rua, vamos ficar alerta, né? Porque vai ter menos polícia e mais insegurança, né? Então vamos ter cuidado. Já em Salvador, onde vai rolar o carnaval, aí vai ser uma beleza, porque vai policial de toda a Bahia para lá, né? E vai reforçar o contingente de lá, que já é grande. Então o policiamento vai ser em Salvador bastante ostensivo, né? Já está sendo e vai continuar ainda mais. E com câmeras de segurança e tudo mais, né? Além do aparato que fizeram em Salvador, né, para atender os foliões. Tem hospital de Campana, tem pronto-socorro, né, enfim, tem um atendimento especialíssimo. Era bom que fosse dado esse atendimento no dia a dia à população, né? Mas não só no carnaval, esse cuidado todo, né, com os foliões que vão para lá para brincar e acabam se metendo em confusões, em violências, em roubos, assaltos, tiroteio, né? Festa do carnaval é sempre assim. Então a polícia lá está bastante preparada, está ostensiva, né? A parte de saúde também. Agora, infelizmente, o interior fica desguarnecido, né? E Porto Seguro, que tem também carnaval, né, fica desguarnecido da sua polícia também, porque os policiais saem para ir para Salvador. Mas é isso aí, vamos para frente, né? Eu queria, Rafa, mostrar aí o Jornal à Tarde, né, para quem está assistindo a gente, ver alguns destaques aí do Jornal à Tarde de hoje, que é nosso parceiro e está aí no site, né, tviplay.com.br. Lá você clica, entra lá e você se dá aí com o Jornal à Tarde, né, gratuitamente. O Jornal à Tarde que está destacando aí também a folia, olha só. Polícia Federal deflagra a operação, né? Olha, opa, entrou isso aí na frente, né? No combate à pornografia infantil em Ilhéus. Então tá aí, uma operação, gente, da Polícia Federal aqui em Ilhéus, né? Para combater a pedofilia, né? Então vale a pena você ler essa matéria aí e conferir, né, o que tem de melhor no Jornal à Tarde de hoje. E isso aí diz respeito a Ilhéus, aqui bem pertinho da gente, né? Então vale a pena você conferir. Então, nós vamos aqui dando esses destaques para você, né? Vou ler um pouco essa matéria aqui, que está no Jornal à Tarde de hoje, porque é interessante, né? Aqui de Ilhéus. Eu vou ler um pedacinho só, porque você depois entra no jornal, né? E lê melhor aí essa matéria, tá bom? Então vamos ver aqui onde é que está essa matéria aqui, o Jornal à Tarde de hoje. Deixa eu ver aqui. Operação da Polícia Federal. Bom, enquanto isso eu vou lembrando aqui que hoje está aqui no Jornal à Tarde também a programação do Carnaval, viu, gente? Ivete, Cláudia Leite, Daniela Mercury, Tiago Aquino, inclusive tocou em Itabuna, Ludmilla e Piscirico. São algumas das atrações de hoje, né? Para você que vai conferir lá em Salvador o Carnaval. Primeiro dia oficial, que vai ser o Circuito Barrondina a partir das 16 horas.
15 horas já começa o fuzuê por ali, né? Mas às 16 horas é oficialmente a abertura aí com Ivete Sangalo, né? Que vai à frente aí com a sua pipoca. Uma mulher foi estuprada, né, no banheiro químico da Barra. Está aqui no Jornal à Tarde de hoje também. Petistas pedem expulsão do deputado que tirou foto com Pazuello. Rapaz, tá uma caça às bruxas esse negócio de PT e Bolsonaro, hein? Secretário destaca a doação de área pública à entidade social em Luiz Eduardo Magalhães. Também está no Jornal à Tarde de hoje. Após rombo bilionário, Lojas Americanas anuncia novo presidente. Pré-carnaval termina com redução de furtos e fanfarras na Barra. TCU vai investigar gastos de Bolsonaro com cartão corporativo. Bolsa Família é pago hoje, benefício com o NIS de final 4. E aqui essa matéria que eu falei de Ilhéus, né, que a gente vai ler aqui um pouquinho para vocês. São cumpridos 2 mandatos de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal em Ilhéus, hoje, dia 16 de fevereiro de 2023. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Guardiães, com o objetivo de combater a contribuição de arquivos, imagens e vídeos com conteúdo pornográfico infantil, por intermédio da internet. Estão sendo cumpridos 2 mandatos de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal no inquérito policial instaurado pela Delegacia de Polícia Federal de Ilhéus, aqui no sul da Bahia. Os crimes investigados são armazenamento e divulgação de imagens e vídeos de pornografia infantil, com penas que podem chegar a 6 anos de reclusão e multa. As investigações foram baseadas em um trabalho de inteligência que identificou usuários que utilizam redes sociais, serviços de e-mail e armazenamento de arquivos para distribuir a pornografia infantil. Com a continuidade das investigações no inquérito policial, análise pericial do material apreendido e cumprimento dos envolvidos, vai apurar aí, né? Vai ser apurado se houve posse, transmissão, publicação do material de pornografia infanto-juvenil ou outras práticas criminosas com posterior relato e remessa à Justiça Federal. É essa operação que está acontecendo hoje em Ilhéus. Por falar em Polícia Federal, nós tivemos aqui, finalzinho do mês passado, aliás, início desse mês, né? Quase. Uma operação também na Câmara de Vereadores de Itabuna, com relação à rachadinha, né? Mas ainda não temos aí a divulgação por parte da Polícia Federal do resultado dessa investigação. Vamos apurar aí, né? Para ver em que pé está essa situação das rachadinhas aqui da Câmara de Vereador. Bom, você viu aí os destaques, né, do Jornal à Tarde de hoje. Se você quiser mais detalhes, você entra lá. Pode entrar aí através do site da TVI, tviplay.com.br, e você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui, tem uma notícia aqui também. Essa notícia aí sobre o cartão corporativo do Bolsonaro é interessante, né? Bolsonaro disse que não gastou nada nesse cartão corporativo. Agora já fala corporativo, né? Agora já se fala aí que ele gastou milhares e milhares de reais. Então a gente fica sem saber, na verdade, né, o que é verdade, o que é fake, porque, deixa eu ler aqui essa matéria, né? O TCU vai investigar gastos de Jair Messias Bolsonaro com cartão corporativo. Decisão por unanimidade cita ainda um aumento expressivo dos gastos do período eleitoral. Essa matéria foi publicada hoje, dia 16 de fevereiro, às 8 horas da manhã. O Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira, ontem, o pedido feito pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para que os gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, sejam investigados. A unidade de auditoria especializada em governança da inovação do TCU vai abrir um processo para fiscalização dos gastos no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gabinete do Presidente, Gabinete de Segurança Institucional. A decisão dos ministros, por unanimidade, relata ainda um aumento expressivo nos gastos durante o período eleitoral. O montante com essas despesas sigilosas no cartão somava
até 8 de novembro do ano passado, R$ 22.751.636,53. Vou repetir, hein? R$ 22.751.636,53. O Banco do Brasil também será investigado pelo tribunal, visto que a instituição financeira atua como operadora a tais despesas. A Corte também estabelece uma fiscalização contínua dos órgãos governamentais que serão alvos de apuração a fim de evitar futuras irregularidades. Olha, o Bolsonaro, quando entrou, né, na gestão passada, que ele entrou, ele criticou muito o PT, né? Então o PT ficou raivoso com isso, né? Claro, foi muito criticado, foi chamado de corrupto, né? De ladrões, enfim, muitas acusações foram feitas pela família Bolsonaro ao PT. Só que o PT agora está no poder, né? É a alternância do poder. O PT voltou. E como voltou raivoso, né? O Lula está chateado, o Lula quer se vingar, quer ir à forra. Então vai vasculhar mesmo tudo que foi feito pela família Bolsonaro, não resta dúvida. Então tudo vai ser investigado. E uma das investigações agora foi feita pelo TCU, provocada aí pelo PT, sobre os cartões corporativos usados pela Presidência da República. Cartões esses que, segundo o Jair Messias Bolsonaro, era pouco utilizado, né? Ele dizia isso nas redes sociais dele, que ele gastou menos do que todos os presidentes, que quase não gastou nada nos cartões corporativos. Então agora já está aparecendo essa despesa aí de mais de 22 milhões. Então o que foi gasto, né, com esse cartão corporativo para custar tão caro assim? Bolsonaro disse que viajava, não ficava em hotel de luxo, comia pão com manteiga e café com leite. Então onde gastou esse dinheiro todo, né? Aí o pessoal do PT agora quer apuração disso, né? Olha, o Lula está louco para chamar o Bolsonaro de ex-presidiário. Ele não vai sossegar enquanto não botar Bolsonaro na cadeia, ainda que não ache um motivo plausível. Então o Bolsonaro que se cuide. Na hora que ele pisar no Brasil, o risco de ser preso vai ser muito grande. Aí você me pergunta, mas tem motivo para o Bolsonaro ser preso? Rapaz, hoje não tem motivo, mas o pessoal quer arrumar o motivo. E vai procurar até arrumar um motivo para colocar Bolsonaro na cadeia, ainda que seja por 1 dia ou 2 dias, mas ele vai ter que dar esse gostinho para o Lula chamar ele de ex-presidiário, porque o Lula ficou revoltado no primeiro debate da televisão, né, para a campanha presidencial, quando o Bolsonaro se referia a ele sempre como ex-presidiário. E, segundo informações do seu assessor, o Lula saiu do primeiro debate chorando mesmo, copiosamente, triste por ser chamado de ex-presidiário. Então ele não engole isso, não engoliu, e o Bolsonaro que se cuide agora, porque motivo eles vão procurar para colocar o Bolsonaro atrás das grades, hein? E outra coisa, o TSE também está tentando achar um motivo para tornar o Bolsonaro inelegível, que aí o Bolsonaro não concorreria mais às eleições daqui a 4 anos, né? Inclusive já se fala aí em outros candidatos para assumirem já, né, o protagonismo a partir de agora e começar a cuidar dos seus eleitores, porque o Brasil tem hoje metade do eleitorado, né, que é bolsonarista. Nós temos aí mais de 50 milhões de pessoas que são bolsonaristas. E esse bolsonarismo não quer dizer necessariamente que todo mundo quer votar em Bolsonaro, não. Pode ser outro candidato, né? Então o PL, né, junto com o próprio Bolsonaro, querem achar uma outra pessoa, até para o foco sair de cima do Bolsonaro, né? Porque se o Bolsonaro se declarar candidato ou pré-candidato, tudo vai cair sobre ele, e o TSE vai tornar ele inelegível com certeza, né? Então vamos ver como é que fica essa situação daqui por diante em relação ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá muito complicada a situação dele, hein? Muito complicada. Inclusive ele já tinha anunciado que ia voltar ao Brasil, não voltou, né? Viria antes do carnaval, não veio, aí já anunciou agora que virá em março ao Brasil, né? Rapaz, não é fácil não. Muita coisa rolando por aí, viu? Olha, a Justiça aqui em Itabuna determinou ao prefeito Augusto Castro que recontrate
o pessoal do vice-prefeito, o Guinho, o pessoal que foi demitido, né, pelo prefeito Augusto Castro, quando houve aquele racha, né, entre o Guinho e o atual prefeito Augusto Castro. Então, a Justiça acabou que decidiu, né, determinar a recontratação dos cargos de vice-prefeito do município. Uma decisão foi da primeira vara da Fazenda Pública de Itabuna, publicada no último domingo, dia 12. O juiz Ulisses Mainardi, né, Salgado, determinou que os cargos indicados pelo vice-prefeito Anderson Guinho, do União Brasil, deverão ser readmitidos pela prefeitura, ou seja, pelo prefeito Augusto Castro. As exonerações ocorreram após o rompimento político entre o vice-prefeito Guinho e o prefeito Augusto Castro. Isso nas últimas eleições gerais. De acordo com a decisão do juiz, caso não seja cumprida essa determinação em 15 dias, ou seja, até o próximo dia, essa decisão foi dia 12, né? Então, o próximo dia 27, final do mês, a multa vai ser de R$1.000, né? R$1.000, essa multa aí diária, vai ser uma multa diária de R$1.000. Enquanto não for recontratado, a prefeitura vai pagar R$1.000 por dia, de cada indivíduo, né? Sobre cada indivíduo. Essa decisão é do juiz Ulisses Mainardi. Esse juiz, inclusive, é o mesmo da Fazenda Pública que está cuidando daquele caso da Câmara de Vereadores que foi denunciado aqui na TVI há alguns anos atrás, né? A gente denunciou ali aquela questão dos consignados, aqueles roubos, né? Aquelas falcatruas que aconteceram na Câmara de Vereadores. E eu sempre cobro aqui porque até hoje esse juiz não deu uma decisão final. Quem era culpado? Quem era inocente? Era todo mundo culpado? Era todo mundo inocente? Porque só foi preso Loyola, né, que era o presidente da Câmara naquela época. E os outros? Será que só Loyola era culpado? Não tinha mais ninguém culpado ali? A gente ficou curioso de saber e até hoje isso não foi divulgado, né? Então parece que não há uma boa vontade do juiz Ulisses Mainardi para resolver essa questão de uma vez por todas e divulgar para a imprensa, né? A gente precisa levar ao conhecimento da sociedade essas decisões do judiciário que são importantes, né? Para que a gente possa noticiar aqui e as pessoas tomem conhecimento. Bom, gente, eu vou falar agora de carnaval, porque hoje é carnaval, né? Oficialmente, né? Carnaval já vem aí na Bahia há muitos dias, né? Inclusive aqui em Itabuna já aconteceu a lavagem do Beco do Fuxico. Mas hoje é oficialmente, né? O Carnaval de Salvador será aberto hoje à tarde, a partir das 16 horas. Então vamos falar do Carnaval Ouro Negro e o anúncio do edital para o 2 de julho, é isso? Vamos lá. O tradicional Carnaval dos Blocos Afros de Salvador, contemplado pela 14ª edição do edital Ouro Negro, foi lançado no Pelourinho com a apresentação das 63 instituições e blocos que estarão na festa esse ano. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, esteve no evento de lançamento junto ao vice-governador Geraldo Júnior e outras autoridades. O Carnaval Ouro Negro é uma política pública fundamental, onde o governo do estado apoia e parceriza as entidades e agremiações carnavalescas de matriz africana e indígena, que tem um trabalho de base comunitária nas periferias da cidade durante o ano inteiro. É uma celebração feita durante o período, mas que ele é preparado pelos blocos, pelos grupos, mas também pelo Estado durante todo o ano. O fundador e presidente do ILEAE, bloco tradicional do Carnaval de Salvador, que está entre os contemplados pelo edital, falou da necessidade de ter a política pública no Carnaval. Se não fosse Ouro Negro, muitas organizações não estariam no Carnaval, né? Seria muito difícil manter essa estrutura do Carnaval cultural, o Carnaval que tem a cara da cidade. O evento contou com a presença dos secretários de Estado, do presidente da Embratu, Marcelo Freixo, da Deusa do Ébano de 2023 e representantes das entidades contempladas pelo edital. Na ocasião, foi entregue um selo do edital Ouro Negro aos presentes. São 63 contempladas, foram 198 projetos inscritos, é a maior execução do programa. Sem essas entidades, o nosso carnaval não seria tão grande, tão belo e tão democrático. O carnaval, né, que traz os blocos afros, representando e trazendo a beleza do povo negro para as ruas. Então,
esse investimento é de extrema importância. Para abrir os festejos do Carnaval Ouro Negro, a banda Didar se apresentou no palco do Largo Teresa Batista e apresentou o tema do carnaval que marca os 30 anos do grupo de samba reggae. Ok. Estamos de volta aí ao vivo, né? Estamos de volta aqui no programa ao vivo. Nós vimos aí, né, o Carnaval Ouro Negro e hoje será aberto oficialmente o Carnaval da Bahia. E eu estou aqui online com o Roberto José, o nosso mestre em geografia, né? Comenta sempre aqui a geopolítica. E hoje vamos começar falando aí do Carnaval, né, Roberto? Não poderia ser diferente. O Carnaval da Bahia, que homenageia o grande cantor Moraes Moreira, o primeiro cantor de trio, né, da Bahia, do Brasil. E o Moraes, que tem uma história, né, na música brasileira, né, dos Novos Baianos, da Tropicália, tem também essa história de ter sido o primeiro cantor do trio cantando a música Pombo Correio. Você lembra, Roberto José? Bom dia. Bom dia, meu amigo Barbosa Filho. Satisfação estar aqui mais uma vez. Bom dia a todos os espectadores do TVI News. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? E falando de coisas boas, que é o Carnaval. O Carnaval começa oficialmente hoje. Ele traz esse ano, né, essa homenagem a Moreira, né, a Moraes Moreira, esse grande cantor. Mas é bom a gente sempre fazer um paralelo histórico, né? O Carnaval ele surge oficialmente em Salvador em 1950, na figura de Adolfo Dodô Nascimento e Osmar Álvares Macedo, né? Conhecido aí pela galera como Dodô e Osmar. Eles criaram, Barbosa, uma fobica, né? Montaram ali em cima de um calhambeque, adaptaram para as apresentações musicais e decidiram ali sair pelas ruas de Salvador com o motorista tocando suas músicas, né? E a partir daí evolui-se para o trio elétrico, né? Esse artefato cultural que a gente exportou para o mundo inteiro. E em 1969, nosso amigo Caetano Veloso, né? Eu estive recentemente em Santa Amaro da Purificação para acompanhar o lançamento do Minha Casa Minha Vida, né? O presidente Lula esteve lá, estive na terra de Caetano Veloso, né? E ele cria a música atrás do trio elétrico, né? Só não vai que já morreu. E a partir daí a gente tem no Carnaval de Salvador uma situação muito interessante da questão das classes sociais. O Carnaval de rua ele surge exatamente para fazer o contraponto ao Carnaval dos clubes, né? E a figura de Dodô e Osmar surge necessariamente nesse contexto. O que é que a gente tem hoje, Barbosa, em Salvador? Você tem 3 grandes circuitos de festa. O circuito Dodô e Osmar, que é o mais frequentado, é o Barra Ondina, o circuito Osmar, que é ali do Campo Grande até a Avenida 7, e o circuito Batatinha, que fica ali no centro histórico, que tem um contexto mais de circuito para aquelas apresentações tradicionais, culturais que a cidade permite. Há também aí carnaval nos bairros, na Cajazeiras, que quem conhece Salvador sabe que as Cajazeiras e as fazendas grandes, Cajazeira vai até 10, Cajazeira 1, 2, 3, vai até 10. E Fazenda Grande 1, 2, 3 são bairros extremamente populosos. Segundo perspectiva, mais de 200 mil pessoas moram lá. E a gente tem carnaval em Cajazeiras, carnaval em Itapuã, carnaval em Periperi, na Plataforma e também no Pau da Lima, né, que é um bairro também muito populoso em Salvador. Portanto, o carnaval começa hoje. Eu estava, inclusive, na perspectiva, né, de trabalhar no carnaval em Salvador pela Polícia Civil da Bahia, mas acabei cancelando minha inscrição de carnaval antes da pandemia, né, há 2 anos atrás, né, na verdade 3, nós ficamos 2 anos sem a festividade de rua. Trabalhei lá e, assim, uma satisfação grande, porque o carnaval que a gente vê, você tem toda uma estrutura, Barbosa, por trás, né, as estruturas de bastidores. Vou te dizer, a polícia no mundo que tem maior expertise em trabalhar com carnaval de rua, em trabalhar com essa multidão de milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo, em 3 circuitos, mais esses outros circuitos que eu falei, né, nos bairros, é a Polícia Militar da Bahia, junto com a Polícia Civil da Bahia. Então, existe toda uma estrutura montada. O policiamento, ele não é um policiamento estático.
tá entendendo? A gente faz avaliações de hora em hora, a gente faz avaliação de um dia para outro, para precisar, se a gente precisa deslocar o policiamento para fortalecer o policiamento em determinado local, em razão de algumas atitudes criminosas ou atitudes que atentem contra a liberdade das pessoas, né, ou a própria integridade física dessas pessoas, porque você tem milhares e milhares de pessoas circulando ali o dia inteiro, brincando e ingerindo bebida alcoólica. Então, o controle é muito grande, existem os portais de acesso, e todo mundo que vai passar, Barbosa, por esses portais, é feita ali uma vistoria, né, com detectores de metais. Além disso, todas as pessoas que passam pelo circuito, é feita ali uma leitura facial, e se o sujeito for procurado pela polícia, ele não passa nem do circuito. Como há 2 anos atrás nós tivemos algumas pessoas presas, porque naquele período a gente já tinha esse controle. Então, assim, o Carnaval de Salvador, hoje, ele é muito mais seguro do que era há 10 anos atrás, do que foi há 20 anos atrás, dado esse aparato e a expertise que vai melhorando a cada ano. Então, a Polícia Militar, ela faz um trabalho, e aqui é importante a gente fazer essa ressalva, faz um trabalho excepcional, junto com as outras forças de segurança, a Polícia Civil também, junto com a Guarda Civil Municipal de Salvador, que é uma das guardas civis mais preparadas do Brasil. E aí a gente tem esses 5 dias de festas. Mas Carnaval em Salvador não é só isso, não. Carnaval em Salvador começa, na verdade, em janeiro, né? E aí ele só vai terminar na quarta-feira de cinzas. Mas Salvador é uma cidade festiva, né? Ela exporta essa sua festividade para o mundo inteiro. E agora a gente tem como ministra de Cultura a Margarete Menezes, que canta aquela música, né? Eu Falei Faraó, né? Se você subir no alto de uma colina ali em Salvador e gritar Eu Falei Faraó, a galera vai gritar o quê? E Faraó. Então é maravilha, Carnaval. Eu sou apaixonado por essas tradições culturais. Aqui em Itabuna nós tivemos, semana passada, a lavagem do Beco do Fuxico, né? Eu vi que a turma aí da TVI News fez a cobertura, inclusive no feijão do Tarique, que também é tradicional, a feijoada do Tarique. E o nosso carnaval em Itabuna é esse modelo que eu gosto, que eu defendo, né? Que é esse modelo do desfile dos blocos tradicionais, e em um outro momento você tem outra festividade, como esse ano foi ali na Beira-Rio, que foi uma festividade maravilhosa, reuniu toda a noite ali cerca de 40 mil pessoas. Então é carnaval, cidade, acorda para ver. Você estava contando aí, né, falando da segurança, eu falei há pouco aqui do aparato, né, rapaz, que está lá para atender os foliões, caso necessite aí de um atendimento médico, ambulatorial, rápido ali, né, pronto-socorro. É uma estrutura monstra ali, né, para atender o folião. Então, realmente o Carnaval da Bahia hoje, além de ser seguro, né, está mais seguro, 100% nunca é, né, Roberto? Mas está mais seguro do que antes, e agora tem todo um aparato médico também para atender os foliões que se machucam, que passam mal, né? Então, a Bahia realmente se profissionalizou no que diz respeito a carnaval, né? Sem dúvida, o melhor carnaval, minha família é pernambucana e o povo de Pernambuco acha que o melhor carnaval é o de Recife ou de Olinda, e a galera do Rio acha que é porque o carnaval do Rio também não é só o desfile daquelas escolas lá na Sapucaí, você tem o carnaval de rua, esse é o carnaval que movimenta. E o carnaval em Salvador, como você falou, Barbosa, se transformou em uma grande indústria cultural, né? E aí a gente sabe que tem cultura para todos os níveis, tem desde os blocos tradicionais, que o lançamento, Barbosa, desse edital, Carnaval Negro, né, dessa cultura da negritude que Caetano fala, né, negritude nagô, né, o que a gente conhece de os afroxés, que significa candomblé de rua, né, que é uma expressão cultural fortíssima em Salvador, e é importante que haja, Barbosa, os subsídios governamentais para manter essa tradição, que existe um custo, como o vovô do Ilê falou, né? Existe um custo. Você botar um trio elétrico na rua, você tem um custo do trio, do aluguel do trio, você tem um custo do combustível, você tem um custo do óleo diesel que tem um gerador ali de energia, você tem um custo da segurança. Então, é importante o subsídio do governo, né, do Estado para isso. Por outro lado, você tem os blocos de corda, né? Que é o bloco, vamos lá, tem os nomes tradicionais, né? Coco Bambu, tem
aquele bloco, né, do Jacaré, Crocodilo, né? Tem vários blocos em Salvador que são esses blocos que as pessoas pagam caro para receber o abadá e desfilar ali 3, 4, 5 dias, a depender do contexto do próprio bloco. E esses blocos, eles são importantes também para o carnaval, e ele desfila com as grandes atrações, Ivete Sangalo. Se bem que Ivete Sangalo, esse ano, parece que ela vai desfilar em 2 momentos, na pipoca, né? Ou seja, blocos sem corda. Mas os blocos com corda são blocos importantes. E eles desfilam grandes atrações na avenida, mas quem mantém esse bloco é exatamente a pessoa que paga o abadá para desfilar. Mas os subsídios do Estado é importante. Então, quanto é que gasta o Estado? Quanto é que gasta o município de Salvador, a Prefeitura de Salvador, investindo nesse sentido? Porque para mim é um investimento. Porque o retorno, Barbosa, é muito maior. Salvador arrecada muito mais no ISS, Imposto sobre Serviço. Salvador recebe milhares de pessoas. Os hotéis em Salvador, você não acha mais nenhuma vaga, 100% lotação. As pessoas alugam seus imóveis que estão ali próximo desses circuitos. Então movimenta toda uma cadeia produtiva, desde a cadeia do picolé de Salvador, da Capelinha, que é o picolé famoso de Salvador, ao geladinho, a galera que vende cerveja, a galera que vende água mineral, o pessoal que produz ali os quitutes, que vende ali no circuito da festa, o cachorro-quente, o acarajé. Movimenta toda a cidade, né? E Salvador é uma cidade festiva. Você chega em Salvador, transpira a cidade, cultura, né? Transpira a cidade, o Axé Music, que é uma categoria que nós inventamos, de um híbrido ali do samba do recôncavo. Tive lá em Santa Mário e pude presenciar e me deliciar com a roda de samba, do samba de recôncavo, né, do recôncavo da Bahia, que é onde surge o samba no Brasil, né? Não é lá no Rio de Janeiro, surge aqui o samba do recôncavo da Bahia, que é o que nós chamamos de samba de roda, né? Então Salvador é uma cidade que transpira cultura. E um desses momentos auge é exatamente o momento do carnaval em Salvador. E esse carnaval de rua que a gente vê aí a galera se divertindo, atrai milhares de pessoas do mundo inteiro. Ontem eu estava aqui com a Antonieta e a gente relembrava um pouco, né, dessa história do carnaval. Eu vivi minha infância lá em Salvador, né? Alcancei aqueles primeiros trios que eram decorados na época, a gente mostrou aqui o trio da Saborosa, né? Aí essa eu não alcancei, esse aí não é do meu tempo não, né? A Fobica. mas eu estava dizendo aqui, Roberto, que eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer Osmar, o senhor Osmar, né? Eu conhecia, fiz amizade com ele, com a família, Haroldo Macedo, Armandinho, né? Então, assim, eu fui privilegiado em conhecer um dos fundadores dessa maravilha que é o trio elétrico, que hoje está em todo o Brasil, né? E, estranhamente, é uma invenção que não foi patenteada, né? Não foi resguardado os direitos autorais, né? E tem hoje trio elétrico espalhado por aí tudo, com nomes até diferentes. E esse nome surgiu porque a invenção veio de Dodô, Osmar e um amigo. Então, eram 3. E naquela época, né, segundo eles me contavam, né, naquela época estava na moda, muitos cantores formavam trios, hoje é dupla, né, naquela época eram trios. tinha vários sertanejos, cantores sertanejos, que faziam aqueles trios famosos. Aí eles, como era guitarra elétrica, né, inventaram aquele pauzinho elétrico para fazer a guitarra sem microfonia. A guitarra baiana, né? A guitarra que é hoje chamada de guitarra baiana. Aí eles falaram, por que não elétrico, né? Tá tudo na moda aí elétrico, né? Então vamos botar o trio elétrico. Olha só, não era nem porque era um carro elétrico, não. Bacana. Era instrumentinho de corda elétrico e o trio de 3 pessoas, né? Que faziam ali o instrumental para alegrar o povo. E trouxe a música lá de sua terra, né? Roubou o frevo lá de Recife e botou esse frevo na guitarra baiana e o frevo veio animar o Carnaval da Bahia. E o frevo está até hoje em nossas veias, né? A gente gosta do frevo. E vira e mexe, o frevo aparece aí numa música de Caetano, numa música, né, com a saudosa Gal Costa. Hoje tivemos um frevo muito bonito, inclusive feito por Amelinha, que foi um grande sucesso no Carnaval da Bahia durante muitos anos. Eu pulei muito atrás de trio aí, nesses frevos, né? Então, nós herdamos aí o frevo de Recife, né? Dessa festa bonita de Recife, que é o Carnaval. E já cheguei até a ensaiar aquele espaço lá de sua terra, né? Do frevo lá de Recife. Não é fácil, viu? Não é fácil, não. Mas eu gostava, eu pulava muito.
Itabuna tem um dos grandes expoentes da cultura da Axé Music, que é o Luiz Caldas, né? Luiz Caldas tudo bem, né? A gente roubou ele aqui de Bicaraí, né? Mas ele surge como uma figura de Itabuna, morou aqui na Mangabinha e ele inventou o fricote, né? Foi. Figura maravilhosa que até hoje canta, né? O Luiz, rapaz, ele é de Conquista, na verdade, né? A família dele é de Vitória da Conquista. Aí ele veio tocar aqui. Mas ele chegou a morar em Bicaraí, né? Chegou a morar em Bicaraí, aí ele foi trazido para aqui pela banda Imaginação, que era uma banda que tinha aqui, chamava Imaginação, que era do Antenor, Armstrong, né? Cláudio, era uma turma boa. Mas logo depois da Imaginação ele foi para a banda Fase. Olha ele aí. Que a banda Fase era a maior concorrente na época da banda Lordão. E aí Luiz Caldas fez uma dupla na banda Fase com o Zé Paulo, rapaz, que depois também foi pro Axé Music e cantou aquela música do Arroz com Feijão, não sei se você lembra, né? Estourou também no Brasil todo. E o Luiz foi para Salvador, né? Tinha uma música que ele fez aqui na banda Fase, chamava Acordes Verdes, né? E aí foi para Salvador com essa música e começou a tocar lá no carnaval. E num desses carnavais ele juntou com o Chocolate, né, e da Bahia, e fez uma música que era Nega do Cabelo Duro, né, que era o fricote. E aquela dancinha, né? Não poderia eu já dancei mais, muito, né, também. Uma música... quem não conhece aquela rua do Tubo ali que dá acesso a Bonocô, eu conheço o Beco do Tubo. E toda vez que eu ia lá, eu me lembrava da música de Luiz Caldas. Naquela época a gente podia até cantar de forma... Hoje virou algo, um produto histórico, né? Que todos podem. Mas pelo contexto sociológico, hoje seria uma música proibida, né? Exatamente. Mas muito famosa a música, fora os fricotes, né? Outras tantas músicas. E Luiz Caldas, ele tá no auge, parece que esse auge dele continua ali, fez um platô, ele tá no auge da carreira, continua tocando. Eu tive informações que a Prefeitura de Itabuna tentou contratar Luiz Caldas para a lavagem do Beco do Fuxico e Luiz Caldas não tinha agenda, né? A agenda de Luiz Caldas está lotada aí até metade do ano aí, ninguém consegue contratar Luiz Caldas. Então, ele é de Itabuna, né? Porque embora tenha nascido lá em Conquista, a história cultural dele começa aqui, né? E ele andava ali pelas ladeiras da Mangabinha, né? A figura, apaixonado. Ele morou muito tempo na Mangabinha, né? E a sogra dele morava ali em frente, hoje, aquele muro ali que dá acesso ao Centro Cultural, né? Centro de Cultura. Tem um muro ali no fundo, né? A sogra dele morava ali, eu me encontrava muito com ele ali, né? Hoje tem um bar famoso ali perto também, a gente se encontrava muito ali naquela época. A gente saía às vezes andando ali na Cinquentenário, batendo papo. E o Luiz era uma figura sensacional. E os ensaios da banda Fase eram feitos no Clube da Mangabinha, no antigo Clube da Mangabinha, que ficava em cima do Rio Cachoeira ali, né? Naquela rua ali, margeando o Rio Cachoeira. Era um barracão gigante chamado Clube da Mangabinha, onde tinha festas memoráveis, viu, Roberto? Eu já participei de festas lá. Até o rei Roberto Carlos já esteve nesse Clube da Mangabinha, para você ter uma ideia como ele era famoso aqui em Itabuna. E aí o Luiz Caldas ensaiava lá com a banda Fase e eu às vezes afilava a aula para ir ver o Luiz Caldas ensaiando lá com a banda Fase. Aí tinha Nivaldo, tinha Joinha. Uma hora dessa a gente vai produzir um documentário, né? Continua morando lá, né? Continua morando lá, toda a família Mendes, né? Que era dona da banda Fase. O Nivaldo era baterista, né? Tocava uma bateria linda, importada, da marca Tama. São todos carecas, né, agora. Isso Mendes, Nivaldo, Joinha, a família maravilhosa ali. E o Missinho era o mixador da banda, né? O Missinho estava começando ali como mixador da banda. Enfim, a família toda ali envolvida. Aí eles trouxeram o Zé Paulo, que era um grande cantor, que tocou no Lordão também, o Zé Paulo. E o Luiz Caldas, tinha Marco Aurélio, um grande tecladista que está até hoje aí na batalha. Aqui em Itabuna foi um celeiro de grandes artistas. Marcionílio saiu daqui. Marcionílio foi o primeiro cantor da banda Eva, né? Marcionílio, que é filho de Romilton Teles, foi o primeiro cantor da banda Eva, né? E fez um sucesso extraordinário cantando aquela música que se tornou o hino da banda, mas que na verdade essa música era de uma outra banda, né? Do Rio de Janeiro, que é aquela... que Ivete canta também, né, até hoje, faz um sucesso. Todo mundo acha que aquela música era do Bloco Eva de Salvador. É o hino, né? É o hino da banda Eva, né? Enfim, a Itabuna foi o grande celeiro aí de artistas. Eu não sei se você ouviu falar de Zé Honório. Zé Honório
também saiu daqui, Itabuna, foi uma voz que marcou muito nos carnavais de Salvador. Ele tocou muito lá no trio famoso também, vou lembrar aqui já o nome do dono do trio, que era muito famoso lá em Salvador. Enfim, nós tivemos aqui um celeiro de artistas e a gente teve o privilégio aqui, tem até hoje, de ter tido o Lordão, né? Que é de Itabuna, o Lordão que tocou também na Bahia inteira, em clubes, carnavais de clubes, o Cocó. E do Lordão também já saíram grandes artistas, né? Grandes artistas. O Zé Paulo mesmo foi do Lordão também, né? E outros artistas aqui que eu não me lembro o nome, né? Já tivemos cantoras que saiu do Lordão, foi para a banda Magnífico, cantar forró, fez sucesso aí no Brasil inteiro. E o Cocó, que é o ícone, né, da banda Lordão. Tivemos a banda Veracruz também, que foi uma filha do Lordão, né? Lorde Mirim, que saiu também do Lordão. Tinha o Fase Mirim. Então tivemos aí grandes artistas que saíram de Itabuna e um deles foi o Luiz Caldas, que foi o precursor aí desse carnaval, né, fantástico, que é o Axé Music, desse novo ritmo, né, que é o Axé Music. Ô Barbosa, lembrando do poeta, né, que ele diz, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A comida é importante, vai alimentar o corpo biológico, mas a arte, a cultura, e aí defendendo a cultura enquanto instrumento de transformação social, mas também a cultura enquanto entretenimento, seja um entretenimento eminentemente cultural, participativo como é o carnaval de rua, ou aquele entretenimento enquanto objeto de consumo, que são aqueles entretenimentos em clubes sociais, né, que o carnaval de rua vem e faz esse contraponto. Eu defendo as festividades anuais de carnaval nesse sentido, assim como a Lavagem do Beco. Algumas pessoas até podem criticar pessoas, às vezes com intencionalidades, e outras por falta de conhecimento. Então, assim, Itabuna é uma cidade festiva, as pessoas gostam de festividades. E aí eu defendo o calendário de festividades em Itabuna como a Lavagem do Beco do Fuxico. E agora o calendário do São Pedro em Itabuna. É extremamente importante, porque as pessoas vêm, se divertem, a gente tem problemas, sim, tem feito... O prefeito Augusto Castro tem feito enfrentamento a isso, e ele é um dos melhores gestores que já passaram aqui pela região sul da Bahia. Tem buscado os investimentos, a gente, claro, toda a cidade tem problemas e tem feito esse enfrentamento a esses problemas, mas em razão disso a gente não pode deixar de fazer seu calendário de festividades, né? A exemplo desses dois grandes calendários, que é a Lavagem do Beco do Fuxico, que é o nosso carnaval, tradicionalmente de Itabuna, em nenhum lugar outro do mundo tem Lavagem do Beco do Fuxico. E o nosso São Pedro. Então é importante que esses momentos de festividades ocorram. Salvador tem problemas diversos, Salvador tem problema na saúde, mas Salvador, você tem um planejamento estratégico que vai dando resposta a isso, trazendo mais qualidade de vida para as pessoas. Mas, por outro lado, a festividade, além de trazer entretenimento para as pessoas ficam mais felizes. Também a oportunidade de emprego, de negócio, assim como foi em Itabuna. Movimentou a Lavagem do Beco do Fuxico, toda uma cadeia produtiva. Estava vendo ontem na prestação de contas, na Câmara de Vereadores, todas as pessoas do comércio informal que foram cadastradas e que trabalharam na Lavagem do Beco do Fuxico, isso movimentou quase 2 milhões de reais só com aquelas pessoas cadastradas. Fora... numa área maior da cidade, fora a parte de hospedagem, de alimentação, de venda de bebidas, então movimenta toda a cadeia produtiva. Para além disso, traz para as pessoas alegria, né? As pessoas ficam felizes. Eu estive no Beco do Fuxico, né, acompanhando os cortejos e via as pessoas felizes. Está apertado ali um calor danado e as pessoas sorridentes, felizes. A gente também vive desse momento. Não é só comida, mas a gente também quer diversão e arte, né? E a cultura, ela traz bem isso, né? A expressão cultural, né? O ser humano é aquele que produz cultura, né? Isso faz parte da nossa etnografia, né? Da nossa cultura. A cidade de Itabuna é uma cidade eminentemente... a nossa vocação é para a oferta de serviços, né? A gente tem indústrias, é importante ter indústria, mas nós ofertamos serviço. E quando nós... trabalhamos bem tradicionalmente essas festas, a Lavagem do Beco do Fuxico e a questão, por exemplo, do São Pedro, você começa a colocar no calendário de festividades do estado da Bahia e do Brasil e atrai pessoas para cá. E toda essa cadeia produtiva da oferta de serviço, ela se movimenta. Então, além disso, você faz um investimento ali de 1, 2 milhões, mas a gente arrecada muito mais do que isso.
além de levar para as pessoas o entretenimento, né? E de defender a historicidade dessa cultura. Então, eu sou defensor desses posicionamentos, né? A gente precisa, assim, trabalhar para evoluir a cidade. A gente tem problemas com qualquer cidade do mundo. Em Veneza, tem as festividades de Veneza, né? Mas Veneza não deixa de fazer suas festividades culturais, que se assemelham um pouco ao nosso carnaval, por conta dessas situações. Pequim, né, a cidade de Pequim, né, que hoje nós chamamos de Beijing, tem suas festividades tradicionais. Tem o Festival de Balões de Pequim, que atrai milhares de pessoas no mundo inteiro. Pequim tem problemas, mas nem por isso deixa de fazer suas festividades. Só dando um toque aqui, porque sempre tem, assim, as pessoas do contra, né? Dizem, mas Salvador está gastando, sei lá, 100 milhões de reais. Não chega a isso, eu não sei quanto é que está, né? Mas isso não é um gasto, isso é investimento. Salvador arrecada muito mais. A Bahia faz esse investimento não só em Salvador, mas diversos outros municípios do estado da Bahia que fazem suas festividades de carnaval, mas o retorno é muito maior. O retorno econômico, mas o retorno na alma das pessoas é muito maior, tá entendendo? Então, não é só comida biológica, né, física, mas diversão em arte alimenta a alma. Eu concordo plenamente, né? Inclusive a gente comentava aqui essa semana que o ideal mesmo seria o prefeito ter feito o carnaval antecipado do Brasil, né? Que Itabuna tinha essa marca de primeiro carnaval do Brasil e a gente lamenta que esse ano não aconteceu. Independente da lavagem do beco, a gente acredita que o carnaval seria um outro movimento, né? Com mais força, mais presença de público, mais trios elétricos, mais dias, né? E movimentaria com certeza ainda mais a economia, né? E nisso eu não vejo problema não, eu acho que, como você falou, tem que ter espaço para tudo e o prefeito tem que atender a todos, né? Não só quem não gosta, mas tem muita gente que gosta e a juventude precisa de festa, precisa de lazer, né? Além disso, de proporcionar isso para essa parte da sociedade, você tem aí todo esse arcabouço comercial em torno dessa festa ou de qualquer outra festa, a gente entende isso. E o prefeito Augusto Castro, né, na medida do possível, a gente entende também que está buscando melhorar a cidade. Agora, está um pouco devagar em dois aspectos, né? Tem muito buraco na cidade, ontem mesmo andava por aí, vi muito buraco ainda, apesar de algumas ruas já estarem asfaltadas, outras não, né? Ali mesmo, por exemplo, aquela descida da Manuel Fogueira, né? Ele asfaltou ali do Jardim do Ó até a Nações Unidas e não asfaltou aquela que vai até a rodoviária. Ali está muito esburacado. Então, assim, ele peca, ele acerta num ponto e erra no outro ali logo do lado. Poderia ter dado continuidade ali, já resolvia um problema de uma vez só, né? E está faltando também, Roberto, comunicação. Acho que a prefeitura está pecando muito na comunicação. A comunicação está precária, né? Isso que você está falando, que eu estou falando aqui, deveria ser passado pela comunicação do município e isso não é passado, não chega aos veículos, né? Pelo menos os tradicionais, e não chega à comunidade, né? Na sua maioria. Então as pessoas têm a impressão errada, às vezes, do governo, porque não consegue absorver, não chega a ele essa informação com mais minúcias, com mais detalhes do que vem acontecendo, né? Então, quando o prefeito aparece na televisão, numa rádio ou na internet falando alguma coisa, soa como demagogia, porque ele vai ali e fala só uma pincelada, mas não consegue passar, né, o que realmente acontece e o que acontece é que as pessoas sentem no seu bairro, é a falta de água, é um problema, é outro, né? Então essa pessoa se revolta quando ouve falar que o prefeito está dançando no carnaval enquanto ela está vivendo aquele problema, aquele drama lá. Mas enfim, isso é um problema que eu queria só colocar aqui, né, porque a gente ouve também as críticas e na medida do possível a gente explica, né? Mas eu não trabalho na prefeitura, eu não tenho acesso às informações lá de dentro. Quem deveria ter é um assessor de imprensa competente, um jornalista, né? Um profissional da área, e a prefeitura não tem esse profissional. Eu queria até hoje lembrar que é o dia do repórter, né? Mandar um abraço para Carol Melo, né? Tá aí nos assistindo, um abraço, Carol, parabéns aí pelo seu dia, né? Parabéns a todos os repórteres, né, aqui do sul da Bahia. Então é isso, Roberto. Agora, voltando ao assunto do carnaval, né, Roberto, eu espero que ano que vem a prefeitura faça um carnaval antecipado, né, faça a lavagem do beco, que é uma coisa cultural da nossa cidade, e é única, né, como você falava outro dia aqui, só Itabuna tem a lavagem do beco, né?
É isso, só Itabuna tem. Mas, ô Barbosa, eu defendo esse modelo híbrido, né? Que a gente não chame de carnaval antecipado, mas que a gente chame de lavagem do beco com essa extensão da lavagem do beco para esse outro modelo que é mais carnavalesco, como desfile de blocos e montagem de palco. Na verdade, está se fazendo os ajustes, né? A verdade é que nós estamos, aí quando se fala, né, tem buracos nas ruas, a gente precisa lembrar que nós estamos, Barbosa, na segunda região do Brasil que mais chove. Quando não chove, você tem umidade, que é o chamado ponto de orvalho, né? Vocês têm à noite, quando amanhece, que o sol começa a nascer, a surgir no horizonte, você tem um chamado ponto de orvalho, que chega a umidade no solo e no asfalto. A água é o maior dissolvente universal. É óbvio que você precisa de um programa de requalificação de avenidas e de tapa-buracos ou de requalificação nesse sentido, mais amplo. Mas Itabuna, como a gente sempre vem falando, Itabuna é uma cidade que tem desafios hercúleos e precisam ser enfrentados nesse sentido. Mas assim, eu defendo nesse modelo, não que nós chamemos de carnaval antecipado, mas que a gente chame de lavagem do beco do Fuxico e uma festividade realmente momesca, que a gente tem aquela passagem tradicional de desfiles de blocos, ali no beco do Fuxico, junto com a Avenida do Cinquentenário, e esse segundo momento, que seja com palco, que seja com desfile de trio elétricos ou blocos de corda, no segundo momento, mais conectado com a lavagem do beco do Fuxico, que ocorre sempre uma semana antes do carnaval, que não deixa de ser um carnaval antecipado. Mas a gente, o modelo não está fechado, né? O presidente da FIC, ele é um cara que tem expertise nessa parte aí no contexto de festividades, e ele é aberto para esse tipo de discussão, né? Ontem, inclusive, eu acompanhei a prestação de contas na Câmara de Vereadores e ele falou isso, o modelo não está fechado, né? A gente precisa discutir sempre, e é aquilo, né? Você erra aqui e ano que vem você procura acertar. Tanto que nós tivemos aqui a segurança da nossa lavagem do Beco do Fuxico foi extremamente exitosa, né? Então, ano que vem, para a lavagem do Beco do Fuxico, nós teremos nos portais as câmaras de monitoramento, que é exatamente para fazer a identificação facial. O sujeito entra, se ele tiver um mandado de segurança, ele vai ficar logo ali seguro, né? E aí, com monitoramento por vídeo, você tem uma melhora na segurança. E a gente para aqui para parabenizar o Coronel Robson, né, o Tenente Coronel Robson, que assumiu recentemente o comando do 15º Batalhão, mas também parabenizar o comandante da Guarda Civil Municipal, que é Roberto Augusto, né, que é meu xará, e a Guarda Municipal tem feito um trabalho extraordinário. Barbosa, eu sou municipalista, eu acho que a segurança, nós moramos nos municípios e não no Estado, né? O Estado e a União é uma peça fictícia, né? Uma criação, né? A gente mora no município, a gente precisa fortalecer esses movimentos municipais, inclusive a segurança municipal. O papel das guardas civis municipais, eles precisam ser discutidos nesse sentido. E aí, quando você vê um evento desse, a participação da Guarda Civil Municipal, é que fica mais evidente que a participação dela é efetiva para que a gente tenha uma segurança melhor. E agindo necessariamente em conjunto com a Polícia Militar, mas também com a Polícia Civil, na figura aí do nosso coordenador, que é o delegado Evi Paternostro, né? Que é uma figura que tem devotado a sua vida como um verdadeiro sacerdócio na questão do fazer polícia, né? Fazer polícia, segurança pública é uma ciência, Barbosa. E não se tem carnaval sem polícia, né? Sem segurança. Então, é uma visão sistêmica da gestão da coisa, né? Eu preciso do ambulante, ele precisa estar ali, vendedor ambulante, para ofertar água, cerveja, comida, mas o cara que vai tocar no trio é o técnico da Coelba que vai tratar da iluminação pública, mas também os técnicos da Prefeitura Municipal que laboram sobre essa questão da iluminação pública. Então, você tem uma sistemicidade de ações que vão corroborar para que a gente tenha uma festa exitosa, uma festa tranquila, uma festa de paz, né? Ô Roberto, isso é importante, né? E agora até falava aqui, porque geralmente a Polícia Militar da Bahia, né, e a Polícia Civil tiram agentes do interior e levam para a capital nesse período do carnaval. Isso é ruim, né, para as cidades do interior, porque enfraquece muito o policiamento nesse período do ano, né? Na verdade, o que as polícias fazem, na Polícia Militar funciona de uma forma, né? O sistema é militarizado, verticalizado. Eu tenho até uma crítica sobre a verticalização extrema
da hierarquia e disciplina das polícias militares. Eu defendo outro modelo de polícia, inclusive esse modelo dual e anacrônico de polícia só tem no Brasil, Serra Leoa, Guiné-Bissau e Turquia. Ou seja, não é um modelo exitoso, a gente precisa discutir isso. E naquele livro que eu te apresentei aí, a gente discute bem isso. Mas assim, trazendo aqui para o modelo de polícia, a polícia militar, os seus agentes, eles são convocados, não são convidados. Na polícia civil são convidados. Na polícia militar são convocados, porque é o regime que é um regime militar. E aí são levados sempre para Salvador e para as grandes cidades, como na famosa micareta de Feira de Santana, né, que é uma grande micareta e que precisa de um aparato de segurança forte. Mas as cidades, a quantidade de pessoas que saem, por exemplo, de Itabuna, você não prejudica a ordinariedade do serviço, os serviços são mantidos. É óbvio que você retira uma quantidade, mas, por exemplo, o policial não tira férias no período momesco. Então, você já tem uma quantidade, um efetivo considerável que é direcionado para Salvador, que não tira férias. E as escalas acabam sendo reduzidas e o sujeito vai lá porque é a chamada escala extra, né? Então, a ordinariedade do serviço, ela não é prejudicada nesse sentido. Retira do interior para levar para a capital para melhorar o efetivo na festa momesca, mas assim, a Polícia Militar tem feito isso com muito cuidado e dentro da boa técnica policial. Como eu falei aqui agora há pouco, segurança pública é uma ciência, né? Eu tenho estudado muito sobre isso, as minhas pesquisas versam sobre isso, sobre criminologia de ambiente. O meu futuro doutoramento também versa sobre isso, o projeto de doutorado versa sobre isso, e é uma ciência. E a Polícia Militar utiliza as boas técnicas, né, que existem no mundo, embora seja aquele modelo que eu te falei, que eu acho que a gente tem que avançar para outros modelos, e um deles é a municipalização. A gente precisa fortalecer os entes municipais. E no caso, as guardas civis municipais, ela vem nesse cenário, assim como a Polícia Rodoviária Federal. Ela tem um modelo muito bacana, que é o modelo de carreira única. Agora a gente precisa avançar para o ciclo completo de atividade policial e trazer as guardas civis para esse contexto. Se a gente tem as guardas civis fortalecidas nesse sentido, com piso salarial único, mantido por um fundo nacional, aí a gente acaba não tendo tanta dependência, por exemplo, do policiamento ordinário da Polícia Militar nesse sentido. É só para falar que existe uma técnica, né? E aí a gente tem o chamado policiamento orientado a problema, o POP, né? Dentre outras técnicas, que a gente consegue fazer uma área maior com assim, viaturas em dinâmicas, né? Atendendo chamados, mas também fazendo rondas na cidade. A presença ostensiva de uma viatura, ela dissuade intento criminoso. E aí eu vou citar aqui o Marquês de Beccaria, que é um filósofo do século XVIII, né, século XIX, melhor dizendo, que ele diz assim: o que freia o intento criminoso é a certeza de punição e não a intensidade da pena. Ou seja, o sujeito que quer assaltar alguém, que quer cometer um mal, que quer cometer um ato antijurídico, né, um crime, ele vai pensar duas vezes se tiver ali um guardião, né, um policial ali fardado, o que a gente chama de polícia ostensiva preventiva. Mas se não tem, aí ele fica à vontade para praticar seus delitos. Mas dentro da boa técnica, a polícia ela não pode estar em todos os lugares, né, ao mesmo tempo. Não é Deus, né, onipresente, mas a onipresença da polícia ou das polícias civil, militar e da Guarda Civil Municipal é garantida exatamente pelo aparato tecnológico, né? Inclusive na nova gestão no Brasil, né, que é do PT, do Luiz Inácio Lula da Silva, de uma mudança, né, no sistema policial do Brasil e a desmilitarização, né? Como é que seria isso, Roberto? Você conhece esse projeto? Dizem que já é praticado em vários países aqui da América do Sul, né? Como é que seria isso? Barbosa, na verdade, esse projeto de desmilitarização das polícias, você tem a PEC 53, que é uma PEC antiga, né, de um senador do Rio de Janeiro, que ela fala exatamente da carreira única na polícia, e aí eu vou falar com propriedade porque eu li a PEC e debati sobre a PEC em um seminário, junto com alguns maiores especialistas de segurança pública. O que é que versa essa PEC? A PEC fala, só que a PEC está engavetada, ela não está andando não, né? Ela versa sobre carreira única na polícia militar,
na polícia, né? Carreira única, carreira única, autonomia de função. Só que a autonomia de função, ela não rima com o processo verticalizado que é a polícia militar. Por exemplo, um soldado está numa ocorrência, uma viatura junto com outros soldados está numa ocorrência de prisão de algum traficante, por exemplo. Se chegar ali um tenente na ocorrência, quem vai assumir a ocorrência é o tenente. Então, o que é que ocorre? No sistema que existe no mundo, que é o que a gente chama de ciclo completo de atividade policial e de autonomia de função, o cara entra como soldado, sujeito, e ele pode chegar até a patente de coronel, pode comandar aquela força. Na Polícia Militar, esse não é um modelo de carreira única, é uma carreira meio que quebrada, né? O soldado consegue ter acesso desde que ele faça o concurso para oficial e dentro de um prazo, né? E dentro das promoções programadas, o sujeito chega a 25, 30 anos de sargento, ele pode ir ao posto de intermediário, que é de subtenente, e depois alçar o posto de tenente, por aí vai. Mas aí já é velho de carreira, né? A gente está falando de carreira única. Essa PEC 53 está parada. Por que está parada? Porque ela traz mudanças profundas, e isso assusta. Outras coisas estão se discutindo em Brasília, outros assuntos, que, por exemplo, a gente precisa modernizar as polícias judiciárias do Brasil, que é a Polícia Civil. Volto a dizer, a gente tem, Barbosa, no Brasil, esse modelo dual e anacrônico. Tem uma polícia militarizada de um lado e a polícia judiciária de outro, que não se comunicam, não trocam informações. O modelo que funciona é o modelo de ciclo completo, né? Então, assim, a polícia militar, o que justifica, por exemplo, você tirar uma guarnição da polícia militar de pau-brasil para apresentar aqui em Itabuna um termo circunstanciado, que é aquele procedimento que é TCO, né, que é um procedimento simplificado, garantido pela Lei 9.099, de um sujeito que foi pego com 2 cigarros de maconha no bolso. Aí ele sai de pau-brasil, vem aqui para Itabuna para apresentar no plantão central. Agora tudo bem, está se descentralizando, o Camacan acaba nos finais de semana fazendo esse plantão regional, mas em algumas vezes esse plantão funciona em Itabuna, na maioria das vezes. Então ele perde 2 horas de pau-brasil para aqui e perde mais 2 horas de viagem voltando a pau-brasil. E se ele chegar aqui em Itabuna, for um momento que está tranquilo em Itabuna, normalmente não está, porque Itabuna, o plantão policial de Itabuna atende uma região, uma micro-região muito, muito extensa. Esse policial, se ele vier num dia bom, bacana, ele vai esperar mais 1 hora para sair, apresentar o procedimento e voltar para o Brasil. Ou seja, ele perde 5 horas que aquela cidade lá vai estar sem o seu policiamento. Então, assim, o modelo de ciclo completo, ele atende a isso. O próprio policial militar pode lavrar o seu procedimento lá em pau-brasil e apresentar a justiça de lá, já é crime de lá, né? Que na verdade, Kaique está aparecendo aqui, ele gosta muito de aparecer, aí apareceu aqui tá aqui do meu lado, Kaique Brito, nosso diretor de Defesa Civil. Mande um abraço para ele, viu? Ele tá me devendo uma visita aqui, viu? A Rosa Filho tá lhe mandando um abraço, viu? Se você tá devendo uma visita a ele. Grande Kaique, um abraço. Ao vivo Kaique. É bom, né? Que acontece isso, vivo. Né? Então, o que é que acontece? O policial, ele não precisa vir a Itabuna, ele pode fazer, o policial militar, dentro da boa técnica, e ele pode aprender a fazer isso, lava o termo circunstanciado e apresenta a Justiça Especial Criminal lá de pau-brasil, né? Que deve ser a sede em Camacan, por exemplo. E aí o juiz, que é um juiz que vai, antes do juiz, o Ministério Público vai analisar, pô, tá tudo certinho, todos os elementos estão aqui dentro desse procedimento, pode oferecer ou não a denúncia. Então, esse é o modelo que nós defendemos, Barbosa. Em Brasília, a PEC está paralisada, eu falo isso com juízo de causa, porque eu tenho acompanhado e faço parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O que é que se está discutindo lá? Mais participação, o chamado que a gente chama de repressão qualificada. Eu preciso melhorar a forma de atuação da polícia, por outro lado, eu preciso discutir o ciclo completo de atividade. Quando você mexe com os lobbies dos oficiais da Polícia Militar, principalmente os altos, né, chamados oficiais superiores, que são major, tenentes, coronéis e coronéis,
A gente precisa desvincular a Polícia Militar como força auxiliar e reserva do Exército, por exemplo. Está lá na Constituição, a Polícia Militar pode atender a 2 senhores. Ela é força auxiliar e reserva do Exército e tem comandante em chefe da sua tropa, o governador do Estado. A gente precisa definir bem isso. Quem é, de fato, comandante? É só o governador ou ela é força auxiliar e reserva do Exército? Então, essas coisas precisam ser discutidas, mas principalmente, uma coisa que eu defendo aqui é a questão do ciclo completo de atividade. Só para você ter uma ideia, nós rodamos uma pesquisa, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, rodou uma pesquisa e ouviu cerca de 27 mil policiais militares no Brasil. Uma pesquisa por amostragem. Barbosa, a maioria absoluta dos policiais militares querem a desmilitarização. Mas uma coisa que a gente também observa, e eu falei de lobbies dos altos oficiais de altas patentes, dos oficiais de alta patente, e na Polícia Civil dos delegados. O que é que acontece? O governador ouve quem? O presidente da República ouve quem quando ele quer falar de segurança pública? Ele vai ouvir os oficiais superiores, ele vai ouvir os delegados, ele não ouve os praças, soldado, cabos e sargentos e subtenentes. Ele não ouve o investigador e o escrivão de polícia, ou o perito técnico, ou os peritos criminalísticos. Vai ouvir o delegado de polícia ou o oficial superior, que tem uma visão única, a visão deles, né? E acaba por questão de lobbies, né, e por defender o seu próprio cercado, não avançando nessas discussões. Quando a gente fala em ciclo completo, os delegados não querem. Mas o ciclo completo vai atender a quem, Barbosa? Aos delegados, aos oficiais superiores ou à população, porque eu vou ter um serviço melhor. É atender a população, mas isso não chega aos ouvidos dos tomadores de decisão, que são os governadores e os presidentes da República. Aí nós rodamos essa pesquisa, e sabe o que deu? 80%, 79,8% dos policiais militares ouvidos querem a desmilitarização. No modelo que a gente se aproxima um pouco do modelo da PRF, que é polícia de carreira única. O sujeito entra, Polícia Rodoviária Federal, e tem ascensão dentro da carreira e pode chegar ao posto de comandante da PRF no Brasil, ou de superintendentes regionais. Esse é um modelo exitoso. E aí, Barbosa, a gente tem que buscar os modelos, as boas práticas internacionais. O que é que está dando certo lá fora? Não é? Gostei, viu? Raça negra, né? Rapaz, o celular me pegou aqui de desprevenido aqui, viu? É um vídeo que gostei, viu? Quero baixar essa pro meu celular. Mas não é tocando, não. É um vídeo que entrou aqui. Roberto, agora eu acho que essa desmilitarização mexe num vespeiro muito grande, porque hoje os governantes, eu não estou falando só da Bahia, isso o Brasil inteiro, né? Eles tratam a polícia como uma coisa sem muita importância, né? Você vê que nós tivemos há poucos dias aqui greves e chegou até um sindicalista a ser preso, né? Essa coisa toda. Se desmilitarizar, aí vai ter greve todo dia, porque hoje que não pode fazer greve, né? Porque a polícia hoje, por Constituição Federal, ela é proibida de fazer greve. E ela faz greve, imagina se for desmilitarizada, sair desse processo disciplinar que eles têm, né? De hierarquia, de obediência e tudo mais. Como é que ficaria, Roberto? Aí, ou os governos iam ter que dar uma atenção especial à polícia, como deveria, e pagar melhor, ou sempre vai ter paralisação, né? Deixa eu te falar, a gente tem que buscar as boas práticas internacionais e fazer a devida adaptação ao Brasil. Esse modelo, ele não dá certo. E aí, com isso, eu não estou dizendo que Brasília está discutindo para desfazer isso, não. A gente precisa discutir, talvez, trazer novas forças de segurança. Porque, assim, tem gente que fala assim, e sem propriedade, é preciso unificar as polícias. O que é que no mundo dá certo? Não é polícia unificada. Os Estados Unidos têm dezenas de polícias e todas polícias de ciclo completo, cada uma dentro da sua competência constitucional. Você, por exemplo, as polícias no Brasil, nem polícia civil, nem militar, nem PRF, nem PF podem mais fazer greve. Por uma decisão do STF, alguém fez uma arguição de constitucionalidade e o STF, por ingerência do legislativo, do parlamento, que é omisso no Brasil, aí por isso dizem assim, o juiz do STF está legislando
tá havendo aí o juiz quer aparecer muito, quer dar decisões como o STF tem feito. Não, o STF alguns chamam de ativismo judicial. Ele é provocado por um ADIM, por uma ação direta de inconstitucionalidade, e o STF já deu decisão nesse sentido. As polícias não podem fazer greve. Por outro lado, a gente precisa de uma mesa permanente de discussão das condições policiais, né? Por exemplo, a polícia, não sendo a polícia militar como né, militarizada e que o policial é convocado, mas convidado, você precisa ofertar ao policial militar uma diária vantajosa para que ele se sinta à vontade de deslocar até Salvador. A polícia civil oferta a diária, mas o deslocamento, né? Então, acaba sendo vantajoso para que o policial coloque seu nome à disposição para trabalhar em Salvador. Então, você precisa dar condições, né? E é dessa forma. Por exemplo, a polícia de Londres, a polícia inglesa, vamos ampliar mais, né? Londres você tem a polícia que trabalha numa esfera mais federal, que é Scotland, mas as polícias na Inglaterra, eles também são proibidas de fazer greve. Mas essas polícias, ela tem uma mesa permanente de negociação, diretamente com a Câmara dos Lordes, que é o parlamento inglês, né? Então, assim, a gente precisa ter essas outras garantias. Você dizer que desmilitarizar a polícia, você vai ter problemas de indisciplina? Não. Você tem a PRF, lá tem problema de disciplina? Não. Você tem as guardas civis no Brasil e tem disciplina? Não. Você tem as polícias judiciárias no Brasil e tem disciplinas? Não. A gente precisa trazer as boas práticas. Agora, o que se está discutindo em Brasília, essa parte da desmilitarização não é pauta hoje em Brasília, exatamente porque os lobbies da bancada da bala são lobbies fortíssimos. E quem são as pessoas dessas bancadas? São oficiais da Polícia Militar, majoritariamente, né? São capitães, são coronéis, que estão lá representando, e na maioria das vezes defendem o próprio umbigo, do que uma ação mais efetiva para a sociedade. Barbosa, e assim, eu sempre gosto de falar quando eu cito segurança pública, né? As polícias, elas precisam ter a sua atuação mais qualificada, isso é verdade. A gente precisa melhorar cada vez mais a técnica, garantir salários melhores, garantir capacitações policiais para essa repressão qualificada. Mas política de segurança pública não é só polícia. A polícia é a última ratio, é a pontinha só do iceberg. A parte mais estruturante da política de segurança pública é a escola em tempo integral, com educação integral, né? A criança entra na escola de manhã e sai à tarde, e ele está envolvido em toda uma situação de educação. Em um turno ele aprende as disciplinas formais, no contraturno ele vai fazer esporte, desportos, né, que é uma categoria muito mais ampla, aprender contação de história, aprender atividades laborais e manuais, iluminação pública, isso é segurança pública, né? Mobilidade urbana, você ter quadras poliesportivas, fazer com que as famílias se apropriem desses espaços, territorializando, né? Não permitindo que usuários de drogas estejam ali. Então, enfrentar a questão de drogas muito mais como uma questão de saúde pública do que questão de polícia. Não é questão de polícia. A polícia vai trabalhar com a questão do tráfico, mas a questão das drogas ela é muito mais de saúde pública do que de polícia. Mas, Barbosa, a corda acaba quebrando nas costas da polícia. E esse é o modelo que não dá certo, porque as UPPs no Rio de Janeiro não deram certo. Eu falo com conhecimento de causa. Eu tive na primeira UPP pacificada do Rio de Janeiro, no Morro de Santa Marta, em 2007, 2008. Percebi que não daria certo, porque o peso da política foi colocado nas costas da polícia militar, dos praças, dos soldados, cabos e sargentos que ali estavam. Aí eu vou lá em Medellín para ver um outro modelo. Todas essas forças socioambientais estavam lá. Educação, geração de emprego e renda, esporte, lazer, iluminação pública, transformação de áreas urbanas, né? Uma verdadeira revolução. E eu lembro do nome do prefeito, Fajardo, estava lá, né? E aí ele adiciona, junto com Álvaro Uribe, que foi presidente da época, toda uma revolução, uma transformação na forma de atuação das polícias, mas isso foi em segundo plano. Qual foi o primeiro plano? São essas forças de transformação socioambientais. Então, assim, a coisa é muito mais. Você lembra que eu falei aqui da sistemicidade de processo? É questão sistêmica, né? O olhar sistêmico sobre determinado fenômeno, ele tem que ser aplicado, porque senão você vai só fazer
uma bandagem, né? Colocar o peso das coisas nas costas da polícia, que é só uma pontinha do iceberg, né? É a última rácio. É claro que a polícia precisa atuar de forma mais eficaz, mais eficiente, naquilo que a gente chama de forma qualificada, passando necessariamente pela discussão de tudo isso que a gente falou aqui, né? Esse do papo, né, sobre a importância de uma polícia local, né, a Guarda Civil, perdão, que eu acho até que deveria ser chamada Polícia Civil Municipal e não Guarda, né? Que eu acho meio pejorativa a coisa da guarda, porque a guarda antigamente era o quê? Guardar as praças, guardar os colégios, né? Guardar as repartições públicas, as autarquias. Hoje não. Hoje é uma polícia, né? Que está ali capacitada para prender, para conduzir um bandido, né? A delegacia. Então deveria ser mais valorizado nesse ponto. Inclusive eu tenho uma nota aqui que diz que o Sindicato dos Guardas Civis do Estado da Bahia entrega hoje, né, ao prefeito Augusto Castro a minuta do plano de cargos e carreira dessa Guarda Municipal, a GCM, né? O documento é muito esperado pelos guardas municipais e deverá ser analisado pelo prefeito. O que é que você acha disso aí, Roberto? Eu sou municipalista, né? As pessoas moram nos municípios e o município precisa dar resposta às necessidades das pessoas. As guardas civis municipais, a partir do governo de Dilma, em 2013, quando foi editada a lei orgânica das guardas civis municipais. E a partir dali, você observa, Barbosa, que até a lei da orgânica das guardas civis municipais, qualquer pessoa, o prefeito nomeava qualquer um para ser chefe da Guarda Civil Municipal, né, comandante, né, e com a lei orgânica, isso está proibido. Quem tem que ser chefe da guarda, né, comandante da guarda, é o próprio Guarda Civil Municipal, dentro da sua graduação. O que é que acontece? Esse PCCS, que é o Plano de Cargos e Salários, é uma necessidade antiga, porque você vai regulamentar, inclusive, as funções dentro das guardas civis municipais, né? Só que a Guarda Civil Municipal, o nome já está dizendo, o Guarda Civil não pode ter nenhuma vinculação à questão militarizada, ok? Inclusive na lei na lei orgânica municipal, na lei orgânica federal de 2013, veta expressamente qualquer vinculação ao militarismo. Então, assim, o que acontecia antes, né? E até em alguns momentos, normalmente o prefeito colocava para chefiar as guardas municipais, não como comandante da guarda, mas numa estrutura de secretaria, coronéis aposentados, ou chamado da reserva remunerada, né? E que tinham a visão de que a Guarda Civil Municipal era uma micropolícia militar. E não é uma função tão nobre quanto qualquer outra polícia, né? Ela tem uma função patrimonial, é verdade, está se discutindo a ampliação disso, mas na verdade, Barbosa, tudo é patrimônio. Se eu pego uma viatura da GCM, da ROMU, Rondas Ostensivas Municipais, e coloco fazendo um PB, ponto base, em uma praça da cidade, ou em uma grande avenida da cidade, eu estou fazendo um policiamento ostensivo preventivo, que a gente chama de guarda, né? Guardando aquele espaço. Então, a presença do guardião, né? Ou de uma guarnição de guardiões ali, ela vai inibir a intenção criminosa de sujeitos, né? E isso a gente está na boa técnica de policiamento orientado a problema. Então, é muito importante. O sindicato entrega hoje, como você falou, o PCCS da Guarda Civil Municipal. Isso passa por uma análise, já vem sendo feito pelo secretário, né, Humberto Matos, que é delegado de polícia, nosso amigo, uma figura fantástica, extremamente competente, que deve estar fazendo aí as revisões para que isso vá para a Câmara, para que a Câmara possa, na verdade, fazer a votação e isso virar uma lei, né? O PCCS virar uma lei. Isso vai garantir aos nossos guardas civis municipais direitos e garantias, né? Por exemplo, a promoção da terceira classe para a segunda, da segunda para a primeira e depois para inspetor de polícia, que é a classe especial. Essa é a forma majoritária que no Brasil vem sendo feita as organizações das guardas civis municipais. Mas quero, Barbosa, antecipar você aqui uma visão do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é a visão de municipalização, o fortalecimento das guardas. E algumas leis, alguns projetos de lei vêm sendo propostos em Brasília para garantir, por exemplo, um piso salarial único, via Fundo de Segurança Pública.
e aí garantir uma atuação mais eficiente, mais garantidora das guardas civis municipais, né? Trazê-los para o Sistema Único de Segurança Pública. Então, tem alguns projetos de lei já garantindo isso, tem decisões do STF favoravelmente a isso, né? Quando traz a decisão da Guarda Civil Armada, porque é uma atividade de guarda, é uma atividade vinculada à segurança pública, e precisa ter todo esse contexto. Então, a votação, né, quando o prefeito recebe o PCCS, que é o Plano de Cargo e Salário, faz uma análise e encaminha à Câmara Municipal, isso é, na verdade, a valorização dos guardas civis municipais, né? Né, na área de segurança pública, inclusive você faz parte da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Essas guardas municipais, para ter o porte de arma, eles têm um treinamento por parte de especialistas, porque na Polícia Civil nós sabemos que tem uma academia, né, de polícia para o treinamento da polícia. E nas guardas municipais isso acontece, a população fica sem saber, né? Será que esse pessoal é preparado para andar com arma na rua e tal? Como é que funciona, Roberto? Barbosa, toda guarda civil municipal que tenha o direito ao porte de arma, inclusive institucional, na sua atividade diária, para portar, a arma tem que ser ou do município, ou o guarda ter a sua própria arma, mas aí em serviço o ideal é que ele utilize a arma da corporação, e você tem toda uma condicionante para que aquela guarda seja armada, como, por exemplo, a capacitação. Ele precisa passar por um curso de capacitação. Aí a prefeitura contrata o especialista em armamento e tiro, e não é só o armamento e tiro, tem outras disciplinas que ele precisa passar para estar formado naquele sentido, capacitado, melhor dizendo, para aí poder aquela guarda poder utilizar armamento e tiro. Então, quando você vê um guarda civil municipal armado na rua, em tese, aí eu vou dizer em tese, porque tem que se verificar o caso, cada caso, né, em tela, ele passa assim por uma capacitação, tem toda uma condicionante, quem faz a fiscalização disso é a Polícia Federal, inclusive você tem toda uma condicionante de guarda desses equipamentos, de munição, de equipamento não letal, né, que são aquelas granadas de explosão, a parte de spray de gás, que são armamentos não letais, o armamento de choque. Então tudo isso é vistoriado pela Polícia Federal. Você precisa ter um paiol devidamente montado, dentro da bom critério de engenharia, porque é segurança, né? A gente precisa ter isso muito bem guardado, e os guardas que utilizam, né, os guardas municipais ou GCMs, né, que utilizam esses equipamentos na rua, eles são capacitados, sim, para portar isso, né? E a gente vem tendo uma evolução das guardas civis municipais a partir de 2013, com a edição da lei, que é o que nós chamamos de Lei Orgânica Nacional das Guardas Municipais. A gente está avançando no sentido de valorizar mais as guardas civis municipais, e o governo do PT tem feito isso, né? Isso foi com Dilma, nós não tivemos nenhum avanço no governo anterior, e no Fórum Brasileiro de Segurança Pública a gente tem informações de que a intenção do governo é garantir um espaço das guardas civis municipais no Sistema Único de Segurança Pública, buscando cada vez mais uma capacitação, mas a ideia é que esse Fundo de Segurança Pública possa garantir para aquelas cidades em que os prefeitos, ou via lei municipal, né? Porque o prefeito ele não cria do nada. Você precisa antes um plano plurianual, uma previsão dele, e depois via LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou Lei Orçamentária Anual, a criação ou ampliação das guardas civis municipais. O prefeito Augusto Castro, a gente tem notícia de que vai ampliar o quadro, está se montando um concurso público para contratação de novos guardas civis municipais, que, Barbosa, como é uma guarda armada, o concurso é diferente de outros concursos. O sujeito, para entrar na Guarda Civil Municipal agora do Brasil, qualquer uma guarda do Brasil, mas especificamente da de Itabuna, ele precisa ter condições psicológicas, ele vai passar por um teste psicológico, ele precisa ter condições físicas, né? Se ele precisar correr atrás de um ladrão, por exemplo, precisa ter condições físicas. E para cada promoção ele passa por TAF, né? Teste de avaliação física. E no concurso, ele que é fase do concurso, que é o chamado curso de formação, que ele vai aprender algumas
disciplinas relacionadas ao direito, direitos humanos, questão de drogas e, eminentemente, a questão do armamento e tiro, né? São disciplinas, armamento e tiro, você tem a parte teórica e a parte prática. Vai lá ali para o stand saber se ele tem habilidade. Se não tiver, Barbosa, habilidade, mesmo que ele tenha passado nas provas intelectuais ou na prova intelectual, se ele for reprovado no curso de formação, ele não vai estar apto à nomeação e, consequentemente, posse, né? Então, existe todo um critério para isso, mas a gente percebe uma perspectiva de melhora nos próximos anos, em razão disso, né? De que o governo tem uma preocupação com a segurança pública, e hoje a segurança pública é um dos temas centrais de discussão do governo, e, consequentemente, aí, a gente vai ter nos próximos anos aí, leis que tragam garantias, que tragam ampliação e condições para que as guardas civis municipais possam se capacitar cada dia mais e se tornar muito mais profissionalizadas. Uma ampliação nesse sentido, que é a política de valorização, né, daquilo que nós chamamos de municipalidade das políticas, né? Essa é a ideia, isso é o que vem sendo discutido lá no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que nós participamos, Barbosa, ativamente na formulação do plano de governo, do plano do governo Lula, pelo menos na parte de segurança pública. Bacana. Inclusive você falou dessa melhora, né, da polícia, da guarda, né, civil, municipal, e a gente está observando isso, né, no dia a dia. Você não vê mais, a gente, graças a Deus, né, tem um tempo já que a gente não observa a truculência, a falta de trato, né, dessa guarda com as pessoas. Eles fazem ali o seu papel, né, se for para repreender, vai repreender, se for para prender, vai prender. E o exemplo disso foi durante essa festa, né, a lavagem do beco aí, que eles fizeram uma atuação muito boa e foi muito elogiada aí pela sociedade, pelas pessoas que estavam lá, né. Então, realmente estão sendo bem preparados, e isso é bom. É isso, Barbosa. A lei de 2013, ela trouxe uma série de inovações importantes para as guardas no Brasil. Primeiro, traz ela do ostracismo, né, para passar a existir enquanto guardas civis municipais. Ela é armada, ela não pode ter vinculação militarista, né, militarizada, porque é uma guarda civil, e precisa ser entendido como isso. É uma função nobre como outra qualquer. É patrimonial, mas tudo é patrimônio, né? Você faz um ponto base na avenida, é patrimônio. E se você verifica que existe uma ocorrência em andamento de um furto, de um roubo, o policial pode, o guarda civil municipal pode abordar e dar voz de prisão em flagrante, conduzir a delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante ou de procedimento administrativo, que é o TCO. Mas as guardas civis municipais, para ela ser armada, na verdade todas as guardas, mas as guardas que são armadas, que são majoritariamente todas, né? Alguns prefeitos ainda não optaram por isso, mas para ela ter essa condicionante, para ela ter essas condições, ela precisa ter sua ouvidoria, que é o controle externo, e a sua corregedoria, que é o controle externo, né? Então você tem uma ouvidoria e tem um corregedor atuando fortemente, exatamente para disciplinar eventual desvio de conduta ou eventuais desvios de condutas de GCMs, né? Então, e que atuam fortemente. Itabuna tem suas corregedorias, sua corregedoria, que faz o controle interno, e tem também a sua ouvidoria, que é o controle externo. E essas inovações, elas são trazidas pela lei de 2013, que é a lei orgânica da Guarda Civil Municipal. Bater esse papo com o Roberto hoje, que ele estava falando aqui sobre a segurança, sobre essa questão dos policiais, né, deixarem as cidades para ir para fortalecer o policiamento de Salvador. Então o Roberto aproveitou e esclareceu muita coisa para a gente aqui, ele é especialista nisso, né? E a gente não podia perder essa oportunidade. Mas agora vamos explorar Roberto na outra especialidade dele, que é a geopolítica. E a gente vai falar porque o mundo está em ebulição. Eu tenho dito, Roberto, que está começando a ferver a panela, né? Porque a fervura, ela não vem de vez. Se você ficar observando uma panela ferver, ela vai ferver um pouquinho ali, um pouquinho aqui, aí vai juntando esses pontos, daqui a pouco sobe, né? E aí a fervura explode. Então a gente está observando, Roberto, é um balãozinho aqui da China, nos Estados Unidos, a China se queixa de um balãozinho americano ali, é a Coreia do Norte falando que vai ajudar a Rússia se os aliados mandarem aí
tanques e aviões, né? Daqui a pouco a gente vê um burburinho surgir ali no Oriente Médio também, entre Palestina e Israel. São fervuras, né, que estão acontecendo. Aí o presidente americano já alerta e manda que todos os americanos saiam da Rússia imediatamente, né, com receio do que pode acontecer lá na Rússia. Ele deve saber mais do que a gente, né, porque ele tem inteligência lá e espionagem. Enfim, a Ucrânia aí pedindo apoio para ter caças, né, para tentar atacar também a Rússia. Como é que você vê tudo isso, Roberto, no seu olhar técnico, né, de geopolítica? Como você avalia o que está acontecendo no mundo, particularmente nessa guerra aí entre a Ucrânia e a Rússia? Ô Barbosa, a gente tem uma técnica chamada inteligência estratégica, né? E tem uma coisa que a gente chama de fatos portadores de futuro, que a gente faz uma visualização de leitura de cenários, né? Então o mundo hoje, de fato, está mais próximo de uma catástrofe nuclear do que esteve há 10 anos atrás, em razão dessas intermitências e desses problemas de guerra. E aqui, recentemente, eu li uma entrevista do general David Petraeus, que foi general do Exército Americano e ex-diretor da Agência Central de Inteligência Americana. E aí falando exatamente sobre alguns contornos da guerra, né? E é interessante dizer que, por exemplo, os confrontos desse ano, de 2023, são confrontos diferentes do que foi em 2022. Aí falando aí da guerra, da guerra aí financiada, né? Estimulada aí pela Rússia, né, na Ucrânia. Aí nós verificamos aí ofensivas e significativas de ambos os lados, então é a guerra muito mais belicosa, em razão desses suprimentos que a Ucrânia também vem recebendo, para que Putin não se sinta o senhor de todos e de todos, né, e de tudo. Para que não se assemelhe ao que aconteceu com Adolf Hitler, né? Que foi ali anexando, sem nem dar um tiro, as pessoas aceitando, os países aceitando, e se transformou em um grande Leviatã, que foi destruído, é verdade, que foi vencido, é verdade, mas em algum momento, se você deixa crescer isso, é muito perigoso. Por isso que a OTAN, os países da OTAN, eles têm feito esse enfrentamento e têm fornecido armas à Ucrânia. Mas o que é que a gente tem percebido? A guerra demonstra fraquezas básicas do exército russo, né? O exército russo, para quem não sabe, já foi considerado um dos maiores do mundo, né? Um dos mais potentes. E aí a gente chega hoje perto do aniversário, esse mês agora em fevereiro, o aniversário da invasão da Ucrânia. E aí a gente percebe que os russos perderam várias batalhas por conta das múltiplas falhas, principalmente falha de logística, né? Talvez o general de Bolsonaro, que foi ministro de saúde, tenha ido lá para ajudar na logística, né? Porque ele tem tido muitas falhas em logística, né? E aí a gente lança algumas ressalvas sobre a demora de anunciar decisões de fornecer certos equipamentos e armas à Ucrânia por parte aí dos países da OTAN. É importante também, muito importante, o apoio dos Estados Unidos e seus aliados à Ucrânia. Isso vem significando novas ofensivas russas no horizonte. O Kremlin vai enfrentar soldados muito mais preparados e organizados do que enfrentou em 2022, né? Durante o ano de 2022. Há uma previsão de novos ataques contra a Ucrânia, e entre aí a primavera e o verão. Aqui a gente está falando, Barbosa, de inteligência estratégica, né? Leituras de cenário, né? A Ucrânia vai viver certamente mais dificuldades, né? Exatamente em recebimento, mas também porque a guerra ela pode se tornar muito mais ofensiva nesse sentido. Mas a Rússia, pelo que a gente percebe, ela está se esvaindo na logística mesmo, né, em ter armamentos, tanto que ela está pedindo munições à Coreia do Norte, como você falou, né? A Coreia do Norte tem se colocado muito favorável. Outro impacto significativo é que esta é a primeira vez que uma guerra ocorre em um contexto de presença de smartphones, de redes sociais, de outros sites, e de outros sites nesse sentido. Então, é uma guerra que está em hot time, né? em tempo quente, ela sendo noticiada o tempo todo para a população mundial, e isso tem chocado a população, principalmente pelo cenário da mortalidade, né? A gente tem visto aí, por exemplo, tanques russos explodirem, né? Indo ao ar,
E aí a gente sabe por quê, né? A tecnologia de tanques russos, né? Eles guardam armamento, munição, exatamente na parte do meio. Isso tem exposto os soldados a uma letalidade muito maior. E Barbosa, estima-se que cerca de 300 mil novos recrutas e reservistas estão sendo mobilizados para ser levados para a frente de batalha. Estão a caminho dessa frente de batalha. Então, a gente tem uma perspectiva, num cenário de guerra, muito pior do que foi. O mundo se aproxima, é verdade, de um cenário de catástrofe em um eventual uso de guerra ou de armamento tático nuclear ou de armamento tático expressivo, que a Rússia tem a cada dia apresentado novos armamentos, como, por exemplo, o míssil intercontinental, né, supersônico, mas essas situações de guerra sempre ocorreram no mundo, e por isso mesmo que os países da OTAN não permitem, ou não estão permitindo que a Rússia avance nesse intento. É preciso frear a Rússia. Essa é a visão dos países ocidentais, tanto que está se ofertando mais armamento, míssil. A Ucrânia está recebendo mísseis de defesa, e é muito provável que a Ucrânia receba nos próximos meses, ou nos próximos dias, aviação de guerra para fazer esse enfrentamento e expulsar definitivamente a Rússia das terras que foram anexadas, ou houve uma tentativa de anexação, porque foram anexadas só no papel, mas na prática, militarmente, a Rússia ainda não domina 100% regiões que ela disse que anexou. A gente tem um arrefecimento dessa guerra, não se esperava que essa guerra durasse tanto. O próprio Putin enfrenta problemas internos para a opinião pública, né? Uma guerra fracassada. Putin quer tornar a Rússia maior, era a ideia de Putin tornar a Rússia maior, mas na verdade é que a Rússia ficou menor. E se Putin queria enfraquecer a aliança do Atlântico Norte, né, a OTAN, ele acabou fortalecendo, né, trazendo nações, por exemplo, nações nórdicas que sempre foram neutras, agora para o lado da OTAN. Então o Putin está acabando ficando menor do que o que ele entrou na guerra. Há uma perspectiva que no futuro essa guerra entre num contexto de um grande acordo. A perspectiva é isso, mas para se fazer um acordo é preciso ganhar ou fazer um enfrentamento. E esse enfrentamento ele vai vir necessariamente com mais violência e com mais mortalidade. Esse é o cenário, essa é a perspectiva aí da guerra da Rússia na Ucrânia, né? Porque foi uma invasão e essa invasão é inaceitável, né? É isso aí, Roberto. Agora, a causa dessa guerra, né, pelo que você já explicou aqui, né, era essa questão da OTAN tomar conta ali de alguns países, né, e cercar ali o território da Rússia. Mas isso vai continuar, né? Eu não sei que acordo seria possível aí, porque a Ucrânia está recebendo mais apoio da OTAN, né, e dos países aliados à OTAN, e armamento e tudo mais. Eu acho que isso vai acirrar ainda mais, não, Roberto? Talvez caminhe para o acordo, como você disse aí, eu não acredito. Você acha mesmo, pela sua experiência? Numa guerra, e aí pelas experiências de guerras anteriores, você não tem um acordo se você não tem um vencedor. A Rússia não faria nenhum acordo favorável à Ucrânia se ela estiver vencendo. Se ela estiver vencendo, qual é o acordo que Putin disse? O meu acordo o que eu anexei é meu. A Crimeia, lá ao sul, as cidades lá ao sul, as cidades do leste, a todas as regiões do leste, até Kharkiv, mais ao norte. Então a Rússia não faz nenhum acordo sem que ela seja vencedora. E um acordo possível pela OTAN é que exatamente a Rússia ela saia dos territórios ocupados e indenize a Ucrânia pelos danos causados. Mas para você, Barbosa, fazer um acordo de qualquer uma das naturezas, alguém precisa estar vencendo a guerra ou imprimindo derrotas significativas. Por isso que a OTAN não vai permitir, isso já está decidido, os Estados Unidos entram como apoiadores de Kiev, né? Exatamente não permitir que Putin cresça como cresceu o Adolf Hitler, né? Na sua tentativa de controlar toda a Europa. Então, esse Putin ele tem limitações. A Ucrânia tem parceiros muito mais fortes do que a Rússia tem. Por exemplo, a China, o interesse da China é vender. A China é uma grande economia, ela não tem interesse em participar de guerras. Tanto que o Xi Jinping já tem dado manifestações de que não é favorável à invasão
como ocorreu, né? Mas ele é um parceiro comercial da Rússia, só que ele não tem fornecido armamento, talvez ofertas de forma transversalizada, né? Parceiros como, por exemplo, a Índia tem feito, ou o Irã tem fornecido drones à Rússia, ou a Coreia do Norte tem fornecido cartuchos, né? Como a própria Rússia, como os Estados Unidos pediram que o Brasil fornecesse cartucho para o Panzer, né? Para aquele tanque, o Panzer não, para o Leopard, né? O tanque alemão, para que a Ucrânia utilizasse. O Brasil, Lula falou, não, eu não posso, eu sou um pacifista. O que eu tenho que falar aqui é que a Rússia e a Ucrânia entrem em uma tratativa de negociação e não eu estar dando mais armamento, porque isso vai mais arrefecer, como você falou. Mas, Barbosa, cá entre nós, né, e os amigos ouvintes, você não vai ter um acordo com Putin se você não estiver bem. Se Putin estiver bem, o acordo que ele quer é aquele que nós já sabemos. Bom, eu vou ficar quieto aqui se as áreas anexadas forem agora consideradas como áreas russas. E não é isso, né? A OTAN não vai permitir, e nem Kiev quer isso, né? Então, a perspectiva é que a gente tenha um prolongamento da guerra até exaurimento das forças, até exaurimento russo mesmo, né? A Rússia já perdeu milhares de soldados, tem tido dificuldades de colocar soldados na linha de combate. Ela tem utilizado muito de estrangeiros, né, de mercenários, para incorporar suas tropas, pagando um alto preço por isso. Então, assim, a gente não vai ter um acordo em um curto espaço de tempo, pelo menos é isso que diz os estrategistas, até que estejam numa condição de enfrentamento, de que a Ucrânia, né, ou a OTAN, que ela não entrou diretamente, mas no fornecimento de armas, que a Ucrânia esteja em condições de rechaçar as agressividades russas e, a partir daí, fazer um acordo que não seja tão vantajoso nesse sentido de garantir 100% o retorno dos espaços e uma indenização russa, mas pelo menos o espaço, né, o retorno dos espaços invadidos, sem necessariamente uma indenização, talvez sanções econômicas nesse sentido. Então, a perspectiva, segundo os analistas internacionais, é que a gente tem uma guerra prolongada aí. Guerra prolongada vai cansando um lado, porque um ou outro lado, né? O lado da Ucrânia, a Ucrânia tem países muito mais poderosos ofertando logística do que a Rússia, né? A participação de hoje foi bastante enriquecedora para todos nós. Você falou aí sobre segurança pública, sobre carnaval, né? E agora sobre geopolítica aí pelo mundo. E a gente fica, né, maravilhado com tanta informação que você traz para a gente e seus comentários. Muito obrigado. Vai viajar aí no carnaval, Roberto? Vai ficar por aqui mesmo? Como é que é? Porque Itabuna vai esvaziar, né? Muita gente que tem condições vai sair da cidade, né? Eu vou estar por aqui mesmo, né? Precisar de mim, eventualmente dando um pulinho ali em Ilhéus para tomar um banho de mar, mas vou estar aqui na região. É um período que eu não gosto de viajar, não, eu gosto de ficar em casa. Como diz minha avó, boa romaria faz quem em casa está em paz. Eu gosto do carnaval, mas para ficar em casa. Agora, o nosso carnaval, Lavagem do Beco do Fuxico, ninguém é de ferro, a gente tem que ir participar, porque é uma demonstração cultural, né? É coisa nossa, né? Só tem Lavagem do Beco do Fuxico aqui, né? E foi bacana a lavagem, foi muito boa. Valeu, Roberto. Obrigado, viu? Bom feriado para você aí, um bom carnaval. Valeu para você também, todos os espectadores. Um forte abraço. Estamos juntos. Até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Esse foi o Roberto José, professor, mestre em geografia, né, comentarista em geopolítica aqui na nossa TVI e do nosso programa TVI News. Falar em feriadão, né? Falar em viajar, algumas pessoas viajam, então muita atenção, se possível, faça uma revisão em seu carro, uma revisão simples, mas faça, né? Verifique pneus, verifique freios, né? Isso é muito importante nas estradas. Ame mais a sua vida, né? E a sua família, então não viaje assim para longe sem verificar tudo isso. Freios, pneus, que é muito importante, direção, né? Se está tudo ok no seu carro, mesmo que seu carro seja novo, não confie, às vezes o carro chega de fábrica com problema, então antes de viajar, dê uma olhada, né? Verifique tudo, pneu de estepe, está tudo ok, e verifique também a legislação do trânsito nas rodovias, né? Porque o que a gente vê por aí é muito motorista que desconhece sinalização. Isso a gente vê no dia a dia. Tem gente que não sabe o que é uma preferência, tem gente que não sabe que a direita é preferencial, né?
É incrível. Você vê todo dia isso nas ruas da cidade. Não é um privilégio só de Itabuna, não, de Ilhéus. A gente vê isso em todos os lugares. Claro que nas capitais as pessoas são mais atentas, tem mais sinalização, elas prestam mais atenção, até porque um erro é muito fatal, né? Na capital você anda sempre numa velocidade maior, em grandes avenidas, então as pessoas prestam mais atenção. Mas no interior, rapaz, é um absurdo. É muito motorista ruim, viu? Muito motorista que não conhece legislação de trânsito. Motociclista, gente, que corta da direita para a esquerda, passa na frente do carro para entrar numa esquerda, numa rua, numa avenida, enquanto o carro está na linha reta, ele passa na frente sem dar sinal. É uma loucura, né? Cruza da direita para a esquerda e vice-versa, sem sinalização, sem nada. Então, essas pessoas correm muito risco. Principalmente motociclista, gente. Você que tem moto, para-choque da moto é o seu joelho, é a sua perna. Tenha amor à sua vida, ao seu corpo, né? E não ande por aí desembestado, fazendo bobagem, porque você acha que é moto, que tem que chegar mais rápido que todo mundo, e aí fica fazendo um zigue-zague louco, né? E a sua vida está em risco. Eu tenho visto aí muitos acidentes trágicos e fico triste, né? A gente lamenta muito pessoas que perdem a vida, que poderia ter preservado em razão de uma sinalização que ele não obedeceu, né, numa velocidade que ele imprimiu, que na pista que ele estava não era para aquela velocidade. Enfim, é muita tragédia e a gente quer evitar. E esse período de festas é muito complicado, porque tem gente que bebe e vai para cima da moto. Ainda além de não respeitar a sinalização, ele está bêbado, está alto, e aí acaba perdendo a vida, ou tirando a vida de outra pessoa. Então você que vai dirigir, que vai andar de moto, cuidado, né? Um carro pode ser uma arma se você não tiver consciência daquilo que você está fazendo. Para você ter essa consciência, você precisa não estar usando nenhum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, tudo é droga, tenha muito cuidado. Até remédio em doses mais altas do que a recomendada é uma droga potente. Então você tenha muito cuidado, tá certo? Fica o nosso conselho, a nossa dica. E eu vou aproveitar aqui e falar sobre a questão dos faróis, dos carros, né? Que surgiu uma dúvida aí outro dia, porque antigamente lei, você entrou na rodovia, você tem que ligar a luz do seu carro, não é a luz alta, a luz baixa, né? Depois tiraram essa lei para rodovias duplicadas. Aí confundiu muita gente, né? Hoje também você que está dentro da cidade, no centro urbano, e aquela avenida que você está faz parte de uma rodovia, você não é mais obrigado a acender o farol. Então muita coisa mudou e acaba confundindo as pessoas. Então a lei é a 14.071/20, ou seja, 14/7/2020, né? 14/71 de 2020, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro e entrou em vigor no ano passado. Definiu novas normas de trânsito no país. Uma das principais mudanças foi sobre a regra do uso do farol baixo em rodovia durante o dia. Durante o dia. Você entrou na rodovia, você tem que acender a luz baixa do seu carro. Desde que a lei entrou em vigor, o uso do farol baixo de dia é obrigatório apenas em rodovias de pista simples. Por exemplo, você vai aí para Ilhéus. Por enquanto é uma pista simples, então você é obrigado a usar o farol baixo. Por quê? Porque vem carro na mão contrária. Se fosse a duplicada, você já não precisava usar mais o farol, né? Então, qualquer rodovia duplicada que você estiver, não é obrigatório o uso do farol. Você pode até usar, mas não é obrigado, tá certo? Então, o que mudou com a nova lei? Atualmente, os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, né, as famosas LRD, deverão manter acesos os faróis baixos, mesmo durante o dia, nas rodovias de pista simples, situadas fora do perímetro urbano. Quem não respeitar a norma está cometendo uma infração média, com a multa estipulada em R$ 130. Ainda informa a nova lei, as luzes de rodagem, né, diurna serão incorporadas progressivamente aos novos veículos. Tem carro que já vem de fábrica com esse novo modelo de DSLR, né, que é chamada aquela luz que já vem de fábrica. Quando você liga a chave do carro, ela já fica acesa. Então, essa luz
ela já vem de fábrica e aí não tem problema. Mas tem muito carro que não tem essa DSLR, né? Então você tem que andar com o seu farol baixo ligado nas rodovias. Então, preste atenção, a lei é 14.071/2020, ou seja, /20. Você entra na internet, procura essa lei, leia direitinho com cuidado para você saber quando usar e quando não usar o farol, tá certo? Tá dado o recado. Bom, gente, para encerrar o programa, vamos falar de esportes rapidamente, né? O Bahia está passando aí uma dificuldade grande no sentido de arrumar a equipe. Nessa véspera aí já de carnaval, o time está treinando, tem jogo aí, né, nesse final de semana com o Atlético de Alagoinhas, pela Copa do Nordeste esse jogo, não é pelo Campeonato Baiano, tá? O Bahia enfrenta o Atlético pela Copa do Nordeste, o Atlético ainda não venceu na Copa do Nordeste, o Bahia também não, o Bahia vem de uma derrota feia, né, para o Fortaleza, perdeu por 3-0, uma goleada na Fonte Nova, a torcida ficou chateada. O técnico Paiva pediu paciência à torcida do Bahia, ele vai arrumar a equipe, está dizendo que vai arrumar a equipe para o Campeonato Brasileiro. As contratações que foram feitas foram muitas assinadas embaixo por ele, né? Então a responsabilidade é dele. Ele não é um técnico ruim, né? Todo mundo sabe a história dele. Aqui na América ele estava treinando o Del Valle, que vai ser o próximo adversário, inclusive, do Flamengo, né, na Libertadores da América, na disputa aí da Supercopa da Libertadores. Enfim, é um técnico experiente, né? Então ele sabe o que está fazendo e cabe à torcida do Bahia agora confiar mais um pouco e esperar o que essa equipe vai produzir a partir de agora, né? Já errou o que tinha que errar, está classificado para a semifinal do Campeonato Baiano. Na Copa do Nordeste já perdeu aí a última partida, tinha empatado uma. Então vamos esperar depois do Carnaval, né? A partir do jogo do Atlético de Alagoinhas, não, porque o Bahia já jogou com o Atlético pelo Campeonato Baiano, a gente já sabe que o Bahia vai vencer o Atlético, né? Não é possível que vá perder para o Atlético de Alagoinhas. Agora, a partir depois do Carnaval, nos próximos jogos da Copa do Nordeste, aí a gente vai observar e ver o que esse time pode dar ou não. Eu acredito que o Grupo City deve reforçar essa equipe. Eu acho que essa equipe não vai disputar o campeonato até o final, o Campeonato Brasileiro, né? Mas ele deve ser reforçado porque no início do Campeonato Brasileiro vai se abrir uma janela de novo, uma janela internacional. E aí podem vir novos jogadores para reforçar esse time do Bahia. Por enquanto eu acho que é um time ainda em arrumação e a gente realmente tem que ter paciência para esperar os resultados, né? Nem sempre os resultados vêm de primeira. Vamos aguardar para ver, né? E para você que é torcedor do Flamengo, aqui na região tem muitos, né? Tem mais torcedor do Flamengo do que do Bahia e Vitória. Então o Flamengo ontem jogou pelo Campeonato Carioca, jogou com Volta Redonda, estava passando um sufoco desgraçado no primeiro tempo, né? A torcida do Flamengo estava achando até que o Flamengo ia perder o jogo. Tomou o primeiro gol do Volta Redonda, mas depois o jogador Gabigol, né, o Gabriel Barbosa, ontem estava numa noite inspirada e no segundo tempo acabou marcando 2 gols e o Flamengo ganhou de virada do Volta Redonda, né? Menos mal, é isso? Então você que é flamenguista deve estar mais aliviado e achando já que o time está melhorando, né? E melhorou muito realmente no jogo de ontem. Agora, só melhorou depois que o técnico mudou. Né? Tinha muito jogador em campo que precisava ter sido substituído e assim que ele mudou, o time realmente reagiu melhor com a entrada, inclusive, né, do jogador que foi do Grêmio, rapaz, o Diego, não, o Everton Cebolinha, agora lembrei. Depois da entrada do Cebolinha, o time do Flamengo deu outra roupagem, deu outra cara e aí melhorou bastante e o Flamengo ganhou de virada, tá certo? Bom, já estamos na hora aí, 12 horas, está chegando o Denilton Santos com o programa Alerta Cidade. Se Deus permitir, nós voltaremos aí com o próximo programa TVI News. Um abraço a todos e até lá.